Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encol Pod. E aqui no Encol você pode. Então, Aline, bora lá para mais uma chamada? Bora! Sala aberta, chegou a hora da gente conversar de forma leve e descomplicada sobre histórias e experiências de pessoas no mundo da tecnologia. Então, pega o seu fone, se ajeita aí no sofá de casa, no banco do carro. Se estiver na academia, corre para o cardio. Onde quer que você esteja, vem com a gente para mais uma chamada. E o nosso tema de hoje é Project Thinking. E essa é um tema para a gente falar sobre pessoas com projetos, tá? E esse tema é para a gente trazer a abordagem centrada em pessoas que vão alavancar nossos projetos. O que dizer desse tema, Aline? Bom, eu diria que é comum as pessoas confundirem o Project Thinking com Design Thinking, que é um termo que talvez seja mais comum, Conhecido? mais conhecido. Mas hoje o nosso intuito é mostrar para vocês e trazer um especialista e, na verdade, o criador desta abordagem do como fazer projetos tratando as pessoas como centro de tudo. E quais são os avanços, os ganhos e valores dentro de uma condução de projeto nessa forma. Vamos chamar ele? Vamos, que o nosso convidado hoje tem muita bagagem, né? O que a gente pode falar dele, Aline? Tem. Eu vou começar dizendo que ele é CEO, founder, né, da empresa atual, CEO. Ele é autor, ele é mentor, ele é marido, ele é... ele já tá aqui rindo. Ele é um grande pai, ele é uma grande inspiração, exatamente porque ele teve a sensibilidade de entender as pessoas como pessoas. E vocês já devem até conhecê-lo, né? Com Arrisco certeza. dizer que vocês conhecem, sim. Pelo menos acho que já leram um livro. Vamos chamar ele? Seja bem-vindo, Eduardo Freire. Muito obrigado. Tudo bem, Eduardo? Eu vou usar agora esse tô chamado aí nas minhas palestras e nos conteúdos da gente. Obrigado aí pelo Que convite. bom. Né? Cara, Nós estamos muito felizes de receber você aqui. É um prazer. E acho que, por conta, vamos começar aí contando um pouquinho sobre você para o pessoal, né? Contando um pouquinho Tipo aí assim, quem é do o teu Edu na livro. fila do pão, né? Isso É, aí. isso aí. Legal. O Edu é como a Aline deu o spoiler, né? O pai da Maria Júlia e da Melinda aí. São de fato as figuras que mais me inspiram, né? E é um empreendedor sem palco, né? Porque a gente sempre brinca que quando a gente está falando sobre empreender, né? E empreender, hoje, de um lado contraditório, né? Acaba ajudando empreendedores aí nessa jornada. Então, o Edu é um cearense, né? De United States of Sorrow, né? Que está aqui de volta a São Paulo, né? Antes da pandemia eu estava por aqui, depois acabou na pandemia, acho que todo mundo saiu um pouco de Sampa, né? Até o meu time mesmo, tá todo mundo espalhado agora pelo Brasil. Mas é de fato uma pessoa que tá nessa história, como a gente diz no propósito lá da FWK, né? Atrás de mudar o que sempre foi assim, mas de forma simples, elegante e sincera, né? E hoje o que a gente tem notado dentro dessa perspectiva é que tem o pilar que sempre procurei trazer foi tentar trazer uma profundidade da questão científica, não científica metodológica, né? Mas científica de uma prática, né? E aí tem muito a ver com o próprio contexto do Project Think, né? O termo acabou sendo, pelo menos até onde eu sei, né? Inclusive é registrado pela gente pelo NPI, tal. E durante as minhas pesquisas, conforme a Aline deu o spoiler, né? A gente tava entendendo que, cara, beleza, a gente já entendia esse contexto, mas não era sobre isso que a gente estava falando. Então, se a gente pegasse, fizesse esse mesmo podcast, Ju, há 10 anos atrás, talvez a gente estava falando, cara, como a Aline muito bem colocou, um olhar de olhar de projetos, né? Por olhar do design e tal, mas depois, né? Mais de 10 anos depois, de fato, e aí com a materialização do livro esse ano, é de fato entender que no final do dia é gente com gente, e se a gente não entender isso agora, porque isso é um fato, não é uma tendência, não é questão de futuro, né? Era isso que a gente tem colocado. Então, pô, agradeço de novo vocês essa oportunidade, porque para mim sempre é um canal a mais, e aí é um ponto importante até para vocês, né? A gente estava discutindo aqui antes, nesse início de projeto, né? Que vocês estão no início desse projeto, que uma das coisas que eu sempre falo, e aí deixo um primeiro agradecimento em forma de contribuição, né? Que assim, nem tudo que a gente está fazendo aqui vai ser para todo mundo, e tudo bem, entendeu? Né? Mas a gente tem que fazer de forma muito sincera para quem a gente tem que fazer, né?
E aí eu acho que é sobre isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Mas não foi por negócio, que se for dizer, cara, é um cara que morou no Vale, que estudou na Berkeley, que estudou na Singularity, tal, isso vocês vão na internet e procuram, né? Isso que a gente tá falando não é o que tá na internet, né? Eu acho que a proposta de vocês tem aí. Então não sei se eu te respondi, Ju, falando quem era o Edu, né? Claro, claro, respondeu muito, né? Eu Respondeu. acho que uma das coisas que a gente preza aqui é realmente trazer as pessoas, as histórias. Acho que o nosso pod, ele é bem centrado nas pessoas, né, Aline? Acho que é uma É o das coisas que nosso a gente quer, né? principal pilar, é trazer a história das pessoas. A gente, né, vende a marca do Pod como discussão de tecnologia, Sim. mas no final do dia o que a gente quer saber é a sua história, a sua experiência dentro desse mundo. Ó, tem cuidado que eu É tenho uma conexão. pergunta pra vocês. Não inverte papel não, que a gente fica nervosa. Já vivemos essa experiência, não? Não foi muito confortável. Então vou ser Não. empático com vocês, então. A gente entrou em desespero. Eu falei assim pro convidado: cara, mas quem pergunta aqui sou eu, não você. Tô nervosa, comecei a suar. Ele deu risada. Pô, cara, então pra gente assim, ó, começar a discutir, vai ter um momento que a gente vai falar do livro, tá? Aham. Mas pra começo de conversa, o que é o Project Thinking? Legal. Conforme eu estava falando ali no começo, né, Aline? Né, então vamos dar um contexto espacial. Se eu volto lá no começo da carreira, que eu comecei a trabalhar com projetos, eu me vi trabalhando com projetos. E aí depois encontrei essas abordagens, né? Abordagens mais clássicas do PMI, etc. Depois o contexto de agilidade, isso foi começando a crescer na época eu como gestor público, há 20 anos atrás. E aí, quando eu me vi num incômodo do que eu precisava ter essa profundidade. Lembra lá, a gente tinha a prática, né? Mas às vezes você tem que, cara, o que é que... Será que alguém está estudando sobre aquilo? E aí eu me vi com o meu Pires na mão lá, Aline Ju, né? Em 2019, né? 2009, na verdade, a gente tá ficando velho, né? 2009, 2008, 2009. E aí eu ia lá, por exemplo, para as instituições de administração e dizia, cara, eu tô querendo pesquisar sobre isso. Na época, meninas, eu tava fazendo uma gestão como consultor associado lá do BID, né? Para um projeto de saúde pública, um projeto de 100 milhões de dólares na época, né? Hoje ainda é muita grana, naquela época era mais ainda. E aí você tem uma responsabilidade disso e eu disse, pô, cara, isso daqui que a gente está construindo, impactando um conjunto de pessoas e tal, né? A gente podia transformar em ciência também, né? Ou seja, podia trazer esse arcabouço disso. E aí eu tinha esse incômodo porque tinha um cara que eu gosto muito, eu brinco que ele me introduziu na gestão de projetos, né? Formalmente, quando eu fui fazer MBA lá atrás, em 2006, na GV, que é o Américo Pinto, né? E ele dizia, cara, o que é que de fato são esses projetos, né? E aí eu ficava nesse incômodo porque até agora, naquela época, era muito processo e ferramenta. E, pô, talvez no momento zero, né, isso ajude muito. Mas sendo que, de novo, como eu sempre procurava ter essa história da perspectiva de pesquisa, aí eu acabei não conseguindo entrar em alguns mestrados, né? E me vi no meio de um mestrado daqui, eu acho que inclusive pouca gente sabe, Aline, né? Estava no meio da seleção. Digamos que aqui eu tô aqui, vocês eram doutoras aqui no processo seletivo, né? E aí me veio uma reflexão durante o processo aqui, literalmente. Um julgamento e tal, tal, tal. E eu olhei lá para a banca e disse, cara, eu não quero entrar nesse mestrado, não. E pedi licença. Aí, obviamente, já imaginou, né? Há uns 12, 15 anos atrás, né? O pessoal ficou extremamente indignado, porque dizendo que eu estava desrespeitando. Eu disse, não, mas é porque eu tenho que fazer algo que, cara, que tinha que ser de verdade. E aí eu fui acabar de fazer mestrado lá na Federal de Pernambuco, que eu tinha olhado quais universidades que eu queria fazer. Ou aqui em São Paulo, na Unicamp, ou na UFRJ, né, que eram as universidades que tinham esse negócio, ou na própria UFPE. Então, tinha os 3 melhores mestrados ali, vamos chamar, né, na área de computação. Eu sou administrador por formação, mas queria fazer mestrado em computação para a galera da tecnologia me respeitar, né, que eu brincava. Porque todo dia que eu chegava para montar um PMO, cara, tu não é de tech. Eu disse, bicho, mas calma aí, é gestão, não é Eu sou sobre gente, né? gestor. E às vezes a galera de tech tá todo mundo fazendo mestrado em MBA, né? E aí, resumindo a história, quando eu chego para fazer esse mestrado, passei no processo seletivo, e na época era sobre o mestrado em computação, meu pré-projeto. Não sei se a Aline lembra dele, o Alonso Soler, que era um cara da engenharia, estava sempre palestrando nos eventos aqui do PMI de São Paulo. E aí, pô, foi um amigo aí que me orientou, né? Porque tem outra dificuldade também disso quando você
orientar um pré-projeto, eu fui sentar com o meu orientador, cara, ele, bicho, não é isso daqui que a gente estava estudando maturidade de gestão de projetos. Sendo que é, sei lá, 35, 40 páginas que é um pré-projeto, né, de mestrado. 30 páginas era falando de gente. Porque, na verdade, quando no final do dia você vai falar sobre maturidade, processo. Tudo vai trabalhar no modelo meio que CMMM, né? 5 fases. Cara, onde você pesquisar, ninguém foge daquele negócio. Fica até uma dica aqui para quem está nos assistindo, para a gente, se quiser pesquisar um negócio diferente, tá aí uma oportunidade. E aí o professor Hermano, cara, isso aqui só foi um papel que veio você seguir. Até porque, se fosse para você fazer um mestrado, isso aqui você tinha que ir na psicologia, né? Ou na administração, etc. E eu disse, eu já venho fugir de lá, né? Porque eu já tinha tentado ir. E aí, graças a Deus, quando o Hermano me provocou isso, ele disse, cara, e você é um empreendedor, né? Porque já a FWK, que era o framework, né? Tem 11 anos, né? A gente fez 11 anos esse ano. E a gente já estava empreendendo na época até com era outra empresa, etc. E aí eu disse, pô, professor, mano, tem um conjunto de coisas que eu estou estudando. E, cara, naquela época já era todo mundo mato, o próprio termo da própria abordagem do Design Thinking, né? O Design Thinking não é um método, é uma abordagem também. Pouca gente se falava daquilo. E eu já estudava isso desde antes, né? E aí, mas não dizia pra galera que eu estava fazendo isso. Então, por exemplo, hoje quando eu encontro as pessoas que participaram daqueles meus experimentos, Aline, cara, então por isso que tu me levava para me entender o cara lá na ponta e blá blá blá. Tu quer fazer uma pergunta? Parece novo, né? Mas não é. Não é não. Em em outros países ele já é. Sim. E a gente demorou a descobrir aqui. Sim. E você teve essa sacada muito antes. Muito antes, né? Inclusive é didático aqui, eu acho que vocês têm esse objetivo, né? O próprio termo, ele começa a ser conhecido nos Estados Unidos lá, né? 2005, etc. Mas as próprias questões de termos de pesquisa sobre essa abordagem, elas demonstraram de 100 anos atrás, na própria Bauhaus lá da Alemanha, etc. Que as pessoas começavam a olhar o que eles hoje chamam de business design, né? Então, cara, o que é que está entregando valor? E aí você tem um conjunto de escolas sobre isso. E aí, como a Aline muito bem colocou, eu sempre gosto de brincar, Ju, que na Europa eles são bons de ter profundidade de pesquisa. E os Estados Unidos são bons de produtizar, né? Então, cara, eu tenho, sei lá, um conceito de tablet, né? Ou então de computadores portáteis, né? Porque isso aqui não é um iPad, né? E aí, o que acontece? Os Estados Unidos olham, cara, como é que eu transformo isso num produto, né? E aí, quando a gente fala de academia, eu vejo muito essa questão. E aí, voltando e te respondendo de forma mais objetiva sobre o rolê do Project Think, então, quando a gente descobriu, a gente estava fazendo já isso, né? A gente materializou essa questão. E aí, de novo, a gente estava empreendendo e eu levei a discussão lá pro pessoal que cuidava do marketing na época da Framework. Eu disse, cara, a gente está fazendo isso daqui, eles são design, né? Eles, mas é do teu olhar de projeto. Então, isso, de novo, mas no final do dia, se eu fizer até a tradução do termo design, o termo é uma tradução de projetos. Mas naquela época ele nasceu. Então, o Project Think, ele nasce com o objetivo de um olhar de inovação para a gestão de projetos. Então, eu tenho uma administração clássica, eu tenho uma agilidade ali vindo muito com base no Lean, etc., né? E outras abordagens também, nada novo, né? Década 50, 70. E aí a minha ideia, cara, é isso mesmo, né? Sendo que 10 anos. Hoje, por exemplo, a gente estava aqui antes de começar, né? Trocando a ideia sobre o livro que a gente vai chegar lá. Durante esses outros 10 anos, a gente entendeu que, cara, não era só isso, né? Então, se você pegar os próprios conteúdos que lá, como a Aline colocou, que eu compartilhava, né? Palestras, etc., webinars, posts, etc., era muito com esse olhar. Então, Project Think, Design Think na gestão de projetos. Mas na prática, quando a gente começou a olhar, porque isso fazia parte de um desenho do modelo organizacional da FWK, como um modelo de exponencialidade, né? Baseado inclusive na Singularity, que aí eu acabei também fazendo um curso lá na Singularity sobre essas questões, que aí você pensava, você tem que criar comunidade, você tem que criar conteúdo, você tem que criar tecnologias, né? Obviamente tem outros itens, mas de forma mais simples é isso. E aí quando eu olhava isso, se eu pegar, Jô, dei um retrato da frente para trás, né? Então, o Project Think, a abordagem, né? É uma abordagem que propõe você fazer uma gestão desses, né? Na verdade, gestão de inovação ou um modelo de gestão ambidestro, né? Eu tenho um modelo clássico aqui que é orientado a processo, etc. E, cara, a gente tem que construir um modelo que é orientado a gente e resultado.
Essa entendeu? é a grande diferença entre eles. Isso, exatamente. Então, é dentro dessa perspectiva disso. E durante a história do fazer, a gente descobriu que, sem querer, a gente estava fazendo, né, em alguns momentos, cocriações, né? E aí, cocriações, o que são cocriações, né? Eu tenho um desafio, eu junto um conjunto de pessoas para sair do outro lado sobre aquelas questões. Então, por exemplo, eu tenho o Gap lá do Massari com o Vitor, eu tenho o Leanception lá do Carole, né? Tem um BPP lá do Fabinho, lá, né? De Product Backlog. Eu tenho um Design Sprint para validação de modelos de negócio, né? Eu tenho uma série de coisas e a gente entendeu fazendo, galera, de forma muito simples. Eu não tô aqui para, né? Cara, que negócio que a gente está fazendo, né? Porque sempre que quando a gente estava desenhando uma estratégia, Aline e Ju, às vezes tinha coisa que era óbvio, tá aí essas abordagens que vão fazer. Cara, eu tenho uma clareza sobre o produto, cara, eu posso usar o Gap, eu posso usar o Inception, etc. Mas tem coisas que não são óbvias, né? Até porque se fossem óbvias, elas estavam sendo feitas. E essa é a proposta do Project Sprint. Então, eu tenho o Project Think enquanto abordagem, né? Que vai olhar essa perspectiva disso, né? Que é inclusive um case que a gente tem, é do Project Sprint. Então, o Project Sprint é um método, né? Então, se eu tenho dentro de um desenho de uma estratégia, né? Porque qual é a visão da gente? Se eu tenho um desenho de estratégia, eu tenho as minhas iniciativas que eu preciso transformar em projetos. Algumas dessas iniciativas elas não são óbvias. Aí eu não estou dizendo que a gente tem que fazer, Aline, o podcast lá em Plutão, entendeu? Que ninguém nunca fez. Mas eu estou dizendo que tem coisas que não é óbvio por uma série de coisas, né? Ela tem uma complexidade na questão dessa questão. E aí a proposta do Project Sprint é isso, né? Como é que eu resolvo problemas, né, de projeto, de iniciativa, de estratégia, transformando aquilo em projeto, né? Um dos primeiros TCCs que a gente fez, até eu que orientei lá na USP, foi do Gino Trentino, né? Não sei se tu conhece. O Sim. Gino, por exemplo, a gente juntou 150 pessoas que não se conheciam, colocou um método, que é o tese era esse. Como é que um método robusto, né? Que robustez não tem nada a ver com ele ser complexo, né? Uhum. Robusta quer dizer que as coisas saem do outro lado. E a gente coloca pessoas que não se conhecem para resolver um problema de água em Brasília e ela sai com soluções do outro lado. Então, a proposta do Project Sprint, que é dando spoiler, né? Já, e também que eu não falei em nenhum lugar, não tá gravado. Que é o próximo livro da gente, né? Entendeu? Porque aí eu vou falar de método, né? Eu vou falar sobre método nesse negócio. Então, Essa era uma das perguntas. Eu vou pegar o gancho legal. desse trecho, né? Como é que você difere exatamente o que é? Vou dar spoiler também. Tudo aqui vai ser spoiler porque eu li o por livro. favor. Uhum. Chega um momento um cenário do livro que você é questionado sobre qual é o nome do seu método. E você fica ali incomodado. Cara, eu não tô criando um método, né? Então, Isso. qual a diferença entre método e abordagem? Legal. Boa. Puxa, agora tu disse que ia me colocar só no final, nas perguntas complexas, né? Acho que Começa ela na, começou no na começo, né? terceira. Ela não te deu Então vamos lá. Desculpa por isso. Não tem problema. Vamos começar pelo mais fácil, né? Se eu tenho um método que é a história do Project Sprint, né? Ele parte de eu construir um conjunto de premissas, né? E pré-requisitos e step by step. Então, cara, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. E no final você sai com o resultado, né? Isso é um método, né? Uma abordagem, né? Que é a história do Project Think, são elementos que a gente entende que façam sentido para que eu construa um ambiente, por exemplo, mais centrado em pessoas, né? Então, por exemplo, obviamente que como a abordagem, né, ela suporta o método, né? Porque se eu crio um ambiente aqui, né, de elementos mínimos, por exemplo, né, se eu tentar agora de É um novo, contexto, né? se eu for dar um contexto acerca, por exemplo, do nosso ambiente aqui, né, eu tenho um contexto, mas eu tenho que, metodologicamente falando, a gente combinou tempo, eu tenho que estar falando aqui próximo ao microfone, as câmeras foram posicionadas disso daqui, eu tenho todo uma história, né? Mas o contexto de estar aqui, que inclusive o que me provocou, né, a estar aqui com vocês é que, cara, tem uma narrativa aqui, mas só como é que a gente vai sair do outro lado, só Deus sabe, né? Literalmente, entendeu? Então, por quê? Porque aí eu tenho uma abordagem de fazer as coisas, né? E aí, a abordagem, eu vou trazer elementos, Aline e Ju, assim que façam sentido para mim, entendeu? Então, a abordagem, ela pressupõe, se eu dar se vocês gostarem, né? Ou quem não está nos ouvindo, nossos ouvintes e ouvintes aqui, né?
ou assistindo. É como se eu tivesse um conjunto de elementos, né, do meu cinturão lá, né, do Batman, entendeu? Ou da Batgirl, né? Para ser inclusivo, né? Então, eu tenho elementos que aí são os elementos que a abordagem do Project Think se inspirou, né? Neurociência aplicada, o próprio Design Think, gestão visual, etc. Eu tenho elementos aqui, né? E aí que a gente construiu na mandala da gente, que, cara, segurança psicológica, né? Cocriação, diversidade, né? Porque, por exemplo, para a gente é uma coisa importante também para não só tech ou por inovação, quem está empreendendo, que existem duas linhas sobre ambiente, sobre inovação, né? Se você tem que ter, no ambiente de inovação, pessoas com multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, beleza? O que é que vocês acham, ó? Que faz mais sentido na experiência de vocês aí? Multi. Multi, né? Também Com ia falar certeza, multi. multi. Entendeu? Multi. Na minha proposta quanto à abordagem do Project Think também. Entendeu? Ou seja, se eu tenho uma formação, Ju, sei lá, em filosofia, tu tem em medicina e a Aline tem em tech, na teoria, se a gente sentar para resolver o problema X, a gente vai ter uma probabilidade maior de resolver o problema. A gente, enquanto pessoa, a gente pode ser inter. Ou seja, eu posso ser um filósofo com mestrado em psicologia e doutorado em tecnologia. Você pode ser uma médica, entendeu? Então, a gente é inter, de novo. E é só sobre abordagens diferentes, né? Na abordagem do Project Think, o que é que a gente entendeu? Que o que dá mais resultado, quando a gente está falando de fazer uma gestão centrada em pessoas e inovação, é a multi. Entendeu? Então, se eu tenho um ambiente, aí, cara, a gente tem N cases, sei lá, da gente sentar com pessoas para resolver problemas de implantação de prontuário eletrônico, e a gente chamar um arquiteto, a gente chamar um historiador, etc e tal. Entendeu? E se eu pegar, inclusive, o Design Thinking como abordagem, que o Design Thinking também é uma abordagem, né? De eu olhar, né, como é que eu resolvo problemas centrado em pessoas. Muita gente chama de Design Thinking de diamante duplo, de não sei o quê, né? E, cara, tinha que estudar as segundas páginas dos livros, entendeu? Porque o Design Thinking, eles propõem a isso, como, lembra lá do que eu falei? Como nos americanos, né? Para um entendimento didático, eles disseram que você tem que empatizar, né? Gerar ideia, definir, testar. Foi só uma forma dele explicar a Aline como é que é uma trilha, mas não é uma metodologia. Ou seja, a Aline, por que é que tu vai conseguir falar? Se a Aline vai e volta, se ela testa e depois volta, né? E aí por isso você criou uma abordagem, né? A proposta da gente foi trabalhar isso. Inclusive, por exemplo, por mais que a gente tenha elementos que até se pareçam, se eu pegar o conceito do próprio diamante duplo, a gente brinca aí no Project Think que a gente tem pelo menos um diamante quadruplo, entendeu? Porque a todo momento é um movimento de desenvolvimento, ou seja, você sempre está divergindo para convergir, né? Até no próprio conceito aqui da gente estar nesse papo, né? A gente está aqui, ó, divergindo para entender e em algum momento vocês vão dizer, ô Edu, vamos aqui focar, porque senão a gente fica até amanhã conversando. Ou seja, é um movimento natural de várias coisas. O que a gente tem que entender é que em que momento a gente não devaneia, entendeu? Né? E aí foram os elementos que, durante o desenvolvimento da abordagem, né, do Project Think, a gente entendeu que, cara, a gente não é trazendo Design Think para gestão de projeto. O Design Think é um dos elementos que a gente se inspirou, né, Claro. gestão visual, para trabalhar isso. Reinventando a roda? Não. Juntando um conjunto de coisas para formar um carro, né? Entendeu? Para formar uma perspectiva disso. Essa é a proposta do. Quando você une a diversidade das pessoas, né? Quando a gente fala em abordagem em si, quando você muda esses grupos, você nunca vai chegar no mesmo resultado. Porque são elementos combinados diferentes. Diferente de um método. Sim. O método você vai seguir uma receita, né? Um passo a passo. Que nem uma fórmula, né? Na abordagem, unindo a diversidade das ideias e do entendimento das pessoas, você chega num outro resultado. Mas às vezes mesmo no método, sabe, Helene? Tu me fez lembrar, eu tive a oportunidade de fazer umas formações que o pessoal mesmo do Google, do Design Sprint, eu não vou falar porque senão certamente vocês vão conhecer essa startup, vocês são fãzinhos dela, etc. Mas a gente estava lá numa discussão e eu quando me coloco na posição que vocês estão, né? Tu viu que eu estou tentando conduzir direto às perguntas, né? Mas é porque eu tenho que me controlar. Mas se eu me coloco na situação de aluno, que era o que eu estava... Cara, eu sou aluno. Então, cara, por mais que eu entenda o que é ser ar-condicionado, eu disse, ô Ju, o que é ar-condicionado? E eu pergunto de forma sincera, entendeu? Para me escutar, pô, a Ju disse que ar-condicionado é esse, cara, eu achava esse, que massa, eu complemento.
ou mesmo se ajude a dizer a mesma coisa que eu coloco. Por uma questão de respeito, empatia de novo. Os valores lá. Vamos fazer a formação, Aline. Aí eu sempre ia lá pro professor, pô, trocava ideia porque o cara tava rodando, era inclusive um brasileiro e tal. Aí um cara dessa startup super conhecida, ele disse assim, porque o design sprint é um método para validação de modelo de negócio. Ele não é um método para desenho de produto. Entendeu? Né? Vai dar polêmico, mas como o Massaro já passou aqui mais polêmica do que ele criou, não vou criar, né? Que é um Manda amigo ver. irmão. Mas por quê? Porque eu vejo isso muito, a galera confundindo o Alice com o Bugalhos. Ou seja, eu tô aqui, digamos que a gente vai modelar esse negócio aqui do teu podcast, sei lá, eu vou investir lá com o veículo da gente de investimento, eu vou levar lá na GVNs para você investir no negócio. Então, cara, vamos testar se tem sentido esse podcast. Então, você junta um conjunto de pessoas e step by step. E o cara levantou a mão, não, é porque em determinado momento o cara disse que era para me dar 2 pulinhos para trás, 2 pulinhos para frente, né? Metodologia, né? E não deu certo. Aí o cara olhou pro lado, olhou pro outro, e disse, cara, eu já rodei mais de 100 design sprint, o professor, né? E nenhuma vez eu fiz igual. Entendeu? Por quê? Tem uma questão que, independente se é a abordagem ou se é a metodologia, chama-se maturidade. Entendeu? Então, se, por exemplo, né, a gente está num desafio, né, que é o desafio do nosso dia a dia de fazer gestão, né? Principalmente fazer inovação na gestão, né? E mudar o que sempre foi assim, então as pessoas não estão a fim de mudar. É o que eu sempre brinco com o meu time e o sócio da gente na FWK. Diz, cara, o trabalho da gente é desafiador porque no final do dia você está falando de estruturar novos negócios, novas formas de trabalho, etc, etc. E ninguém quer fazer isso. Entendeu? Então, assim, você tem que mostrar valor já de cara e não adianta, inclusive vocês forem lá no site da FWK, tem lá um negócio que é meio que um lema da gente. A gente respeita o passado, faz no presente e olha no futuro. Então, não adianta eu vir aqui desconstruir o modelo do podcast de vocês, entendeu? Dando um exemplo aqui, só pra gente não entrar em treta, né? E, cara, o que é que vocês já fizeram daqui para cá? Isso tem um valor. Beleza. Mas isso é aquela história, né? Não vai levar para o próximo passo. Legal. Mas o que que a gente pode fazer agora? Que pode fazer, entendeu? Então, uma das coisas que a gente faz muito é, primeiro, entender o contexto e dizer, cara, não sei qual é o método que a gente vai usar, mas vamos primeiro entregar esse desafio que a Aline está colocando, porque está doendo com ela. Lembra a empatia? Então, a gente leva muito mais o ambiente da abordagem, os valores, do que ter um método. Entendeu? Então é um desafio que a gente só aprende fazendo, né? A gente só aprende fazendo nessa perspectiva e aí criar maturidade. Lembra lá que voltou tudo lá atrás, né, Ju, da dissertação lá, quando a gente foi olhar maturidade de portfólio, que é um tema que ninguém faz ainda, né? Todo mundo tá falando, upstream, mainstream, e todos os streams lá, né? O próprio Fabinho e o Massari gostam de usar muito essas coisas. Cara, pra mim, bicho, por que que a galera continua a discutir e não discutir o óbvio? Cara, se a prioridade de alguma coisa, né, é isso, então não existe esse balela de ter projetos prioritários ou não projetos prioritários, né? Eu posso ter projetos que são de operação, entendeu? Isso daí é uma questão só didática, né? Entendeu, Aline? Eu tô dentro da unidade de negócio. Eu tenho uns projetos dessa unidade de negócio que não estão vinculados a um projeto prioritário, é um projeto de melhoria, mas que tinha que estar ligado a um resultado que aquele negócio tinha que dar. Então não é sobre usar OKR, né? Que um dia eu fui dar uma palestra, eu falar o KR, porque eu sou cearense, né? Aí o cara, não, é porque lá nos Estados Unidos é o OKR. Eu disse, legal, mas como é que você faz uma gestão centrada em resultado? O cara não sabe. Ele sabe usar o que é um objetivo, mais ou menos, mas o que é um key result, que é o que tá mostrando que eu tô aqui do ponto A para o ponto B, a pessoa não sabe. Por quê? Porque, cara, se gente não entender que o resultado vai fazer sentido e eles não participarem daquilo, esquece, entendeu? Você pode ter o melhor ambiente, as melhores coisas. O que é que tá tendo aí? O que é layoff, galera? Layoff é isso, entendeu? Os caras não estão mais encajados, a galera não tá mais conectando. E eu não tô falando de necessariamente se tiver que abraçar a árvore, tudo bem, entendeu? Mas que a gente precisa dizer, cara, galera, é o seguinte, conversa dos adultos. E aí, Ju? O exemplo daqui mesmo, né? Tipo assim, eu fiz toda uma estruturação e planejamento para chegar no horário e chegar atrasado. Entendeu? Então, assim, legal, mas assim, o nível de energia de vocês e da gente tá o mesmo, nós estamos aqui gravando. Então, é sobre isso, né? No final é sobre a gente gravar esse podcast, é sobre a gente entregar um projeto de 100 milhões de dólares, né? O que vai mudar é o que a Aline trouxe, a complexidade, né? Eu estou impactando em vida das pessoas, as comunidades que estão lá, etc., que elas têm que ter esse respeito, entendeu? Entendi. Então, o desafio é essas questões. A gente pode falar. Se eu for falando pra caramba, vai me cortando aí. Não.
gostoso gente de pode ouvir. falar dessa abordagem, até usando aqui o contexto aqui do pod, né? Aham. A gente tá falando de ter um pensamento para desenvolver aquilo, porque assim, eu posso ter tudo, eu posso ter a ferramenta, eu posso estar aqui, eu posso, se a gente não tivesse disposto a isso aqui acontecer, as coisas não fluiriam. Sim. Então, eu tô, tô fazendo essa relação com esse pensamento das pessoas que estão envolvidas, com o contexto e o desafio, porque até se a gente falar só das pessoas, não vai fluir. Elas precisam estar envolvidas naquele contexto para os dois fazerem sentido. Para um mesmo Para objetivo. um mesmo objetivo, exatamente. E assim, você falou um pouquinho, mas eu queria entender assim, em que momento você entendeu essa ideia como Project Thinking e começou a usar e entendeu todo esse mecanismo que veio ali, que deu essa concepção para você e essa base? Legal. Foram num conjunto de momentos e situações parecidas. Que a gente, lá atrás, a gente fazia muito, né? E estruturava porque eu trabalhava muito com a plataforma da Microsoft, que era o Microsoft APM, e naturalmente a gente ajudava nessa história dos estruturações de escritórios de projeto, né? E aí, Ju, sempre que eu saí, sempre quando a gente olhava lições aprendidas, né? Não no final do projeto, certo? Certo? Durante o processo de melhoria contínua, mas whatever, mesmo se for no final, não tem nenhum problema, ainda vale você lembrar. Beleza? Quem chegava, sei lá, finalizou o projeto, né? Vamos pro raiz, que é o que acontece mesmo, né? No final do dia é isso. Beleza. Uma coisa que sempre vinha assim, cara, o que é que deu mais problema? Foi em ferramenta e técnica. Entendeu? E aí, ferramenta técnica, cara. Até que chegou um dia, a gente, numa grande instituição de inovação, entendeu? Eu fiz uma pergunta idiota, né? E, obviamente, eles não renovaram o contrato com a gente. Porque eu disse assim, cara, legal, tá lá na ferramenta, você vai o template tal, e não sei o que, blá, 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 massa, tudo funcionando. Eu disse, galera, mas tá saindo inovação. O cara lá na ponta tá fazendo inovação. Tá gerando mais resultado do que a gente planejou. Entendeu? E aquilo me incomodou muito, né? E foi a partir dessa história, e aí é importante, pessoal, não estou dizendo que eu não estou no rolê de manifesto ágil, etc, né? Porque eu acho que tudo isso foram um conjunto de coisas. E aí, Ju, tua pergunta foi muito profunda para mim, porque a tradução no caso lá, né? Por isso que eu falei lá, quando eu trouxe a galera que atende a gente de design e tal, de agência, né? Que foi a agência de branding. O nome Project Think foi de pensar projetos mesmo. Foi repensar projetos. Então, assim, se eu não querendo ser, ou talvez já querendo, se também não for o F, né? Era assim, cara, o rolê que tá acontecendo precisa de outra história. Então, foi essa a grande provocação. Então, é de fato pensar novas questões de projeto. Então, que a gente entendeu que esses elementos, eles já estavam pensados aí, né? Cara, já tem tudo aí, tudo que a gente está fazendo já está aí há muito tempo, etc. Então, assim, não é a gente entrar se funciona isso, se funciona um método tal, que se vai mudar o método, se volta para a classe, né? Porque tá uma discussão, né? Eu tenho tido o privilégio nos últimos 2 anos fazer muitas imersões de negócio mesmo, levando cliente, fazendo negócio fora, etc. E aí, no ano passado, por exemplo, né, nesses clientes, não na galera de comunidade, nem no LinkedIn, né, essas coisas, nem de grupo do WhatsApp, a gente começou a ver uma questão, cara, acaba a área de agilidade nas empresas. Acaba não sei o quê. Cara, tá voltando os PMOs, tá voltando não sei o quê. E as provocações que eu sempre trazia para esses clientes, né, Aline e Ju, e pra gente internamente, eu disse, cara, mas em que momento acabou? Entendeu? O Fabinho, por exemplo, era um cara, a gente chama dentro da abordagem, essa estrutura da gente, né, de, na verdade, Project Innovation Lab, porque sempre a gente faz transformação, mudança via projeto. A gente não muda processo. A gente cria processo para estruturar o que a gente mudou. Exatamente. É simples assim. Eu tô falando aí 1 mais 1 é igual a 2. Entendeu? E aí tem até a provocação que eu fiz esses dias aí, os caras do meu time transformaram num post, o Massari compartilhou, que eu botei assim, perdoai, né? Perdoai, senhor, as pessoas ainda continuam a misturar processo com projeto. Entendeu? Por quê? Porque tem essa questão da mudança. Aí, Ju, vou só fechar de fato agora o Project Think. Então, quando eu entendi isso daqui, eu disse, cara, a gente tem que repensar as histórias. E eu já estava estudando esses temas, que é o que a Aline trouxe. Ninguém falava isso aqui.
entendeu? Porque eu tô sempre na curiosidade, cara. Eu sou dislexo, né, cara? Então, assim, o meu superpoder é a criatividade, é essas histórias, mas é a minha criptonita, porque é a minha dificuldade de escrita, é uma série de outras coisas, etc. Então, num primeiro cenário, né, eu vou falando, inclusive na minha própria narrativa aqui das perguntas, eu tenho que dar primeiro contexto, para depois eu ir afunilando. Então, parece que eu tô fugindo do foco, mas não, eu tô... Cara, deixa eu te explicar o que é que tá passando pela minha cabeça para me te responder, né? Então, quando eu estou falando especificamente do Project Think, ele nasce disso daqui. Aí eu olhei os elementos. Então, no momento zero, eu disse, cara, pô, cara, o elemento que faz mais sentido naquilo, que era que ninguém estava falando, era olhar essa história. Bicho, vou trazer design thinking para a história. Mas o meu sentimento, que é o que estava sempre, né, naquela história, eu atirei no que vi, acertei no que não vi, talvez, na perspectiva da gente, era de trazer inovação para a gestão. Né? No final do dia, quando eu estou falando isso daqui. Sendo que o que era inovação, cada vez que eu estudava, Ju? Inclusive, por exemplo, a gente tem uma plataforma que a gente está usando há 2 anos, a gente lançou inclusive no Brasil semana passada, que é o Orfeu, que a gente tem usado aí, a gente tem a AI da gente, nada de conectado com nada, entendeu? Que, cara, a gente está usando de verdade as coisas de verdade. Então, quando a gente olhou lá atrás, ninguém acreditava, tu me fez lembrar até de uma coisa, Aline. Porque o nome da minha dissertação é PM for Gov, porque como eu trabalhava no governo, né, então era Project Manager para o governo. Aí eu saí alegrão, né? Pô, caramba, massa, né? Depois de levar porrada na apresentação, né? Voltei para o setor público. O nome não era Project Think, tá entendendo? Eu sabia que a gente estava atrás de repensar sobre isso daqui. Voltei no setor público e cheguei assim, cara, vou procurar a Aline, que é a gestora do lugar tal, vai ser massa. Porque, cara, se eu testei isso, deu resultado, quando eu chegar para a Aline, sabe o que aconteceu? A Aline contatou a gente 10 anos depois. E aí, assim, só para quem é do setor público, eu não estou falando sobre setor público e setor privado, só estou usando o fato, entendeu? Ou seja, na verdade, o que a gente estava trabalhando naquilo, né? Talvez nem a gente mesmo estava preparado, entendeu? Talvez é aquela história de eu ter tido uma visão e disse, cara, deixa eu começar a materializar, porque o próprio livro de 2014... do troço, né? Sim. É a maturidade, né? Na hora de dar um nome para ele, de batizar ele, tu limitou a capacidade dele. Sim. Mas ele era muito maior. Sim. E no momento sem maturidade, vocês não enxergaram onde ele podia chegar. Não tinha nenhuma questão. Inclusive, foi uma coisa que a gente descobriu na jornada também, que assim, aí você sai desesperado. Tipo assim, as primeiras formações que a gente fez, a gente rodou quase o Brasil todo, o 3M patrocinou, Microsoft, papapá. E aí, cara, aí começa a entrar no desespero. A gente diz, cara, mas calma aí, as turmas agora estão ficando menores, estão ficando mais em conference, né? Porque as empresas começaram a entender isso e tal. Aí eu disse, não, cara, nós estamos fazendo errado. Entendeu? Isso não é para todo mundo. De novo, não é sobre ser excludente, é o contrário, assim. Será que está todo mundo preparado, inclusive a gente, sobre isso aqui? Então, cara, volta das casas, etc. Então, por exemplo, se hoje tu entrar no projectfin.org, tem lá uma comunidade super qualitativa, né? Qualitativa que eu estou dizendo de pessoas que estão ali se ajudando, que estão se conectando, que as coisas estão acontecendo, né? Etc. Por exemplo, quando a gente se reconectou aqui, né, Aline? O próprio Massari tá mandando uma galera da Reflex lá do time dele de não entrega, ou seja, do time dele, porque é exatamente trazer esse cara, a gente tá numa abordagem de repensar Reflex disso, e a gente materializou muita coisa disso, e vem dessa troca sincera, entendeu? Então, hoje, né, quando a gente coloca esses elementos, você tem lá 2.000 e poucas pessoas que a gente criou uma abordagem, criou um modelo de certificação, né, cara? Então, o Project Think Essential, ele de fato dá uma experiência de aprendizado para você entender o que é abordagem, para depois você ir para o método, porque você ir para o método sem ter abordagem, entendeu? E é só uma linha daquilo, quer dizer, hoje você tem plataforma, o livro, né? Já o outro livro, a gente tem case, né? Tem TCCs como esse do Gino, mas tem mais de 30, entendeu? Você começou a trabalhar um arcabouço, mas é o que a Aline provocou, que é o que a gente sempre provoca, né, Ju? Eu não sei o que é que vai sair do outro lado, mas tudo bem, né? Que é o que eu chamo de confiança produtiva, né? Se a gente está aqui, por exemplo, cara, como é que a gente combinou aqui os elementos do podcast? Cara, a gente aqui temos um roteiro, mas de repente a gente vai ignorar o roteiro porque a gente está focado em ver o que a gente contribui melhor para quem está nos assistindo, entendeu? Exato. Então, na essência, a gente está usando o Project Think, entendeu? Se eu vou olhar filosoficamente falando, entendeu? Porque aqui é um projeto, né? Tem início, meio e fim. E eu vou fugir do roteiro. Isso aí, ó. Eu já também tô tentando Já tá fugir. pronto? Tô pronta pra fugir do roteiro, inclusive. Porque me veio uma curiosidade, na real. A gente fala sobre maturidade para utilização dessa abordagem, né? Sim. Eu preciso ter.
Como é que vocês medem? Porque hoje vocês prestam consultoria Sim, há utilizando muito isso. tempo. Aham. Como é que vocês medem a maturidade para entender que é o momento de utilizar a abordagem? Legal. Já que ela não é para todo mundo. Mas aí qual foi a questão? Vamos lá até tangibilizar o que é não todo mundo, né? Sim. Empatizando com a gente, né? Quando a gente tá falando empatia a gente precisa começar por a gente. Então isso estava causando ansiedade, porque é meio que assim, cara, a galera não tá entendendo ou a gente tá errando? E a gente começou a transformar isso numa comunidade mesmo. Então em 2018, Aline, a gente reuniu uma galera que tava já usando isso e disse, cara, bora criar um manifesto. E assim, cara, nada foi eu. A mandala, eu não dei uma sugestão dos valores. Todos vieram de pessoas como vocês que estão trabalhando isso, entendeu? E aí a gente foi olhar que esse elemento de criar um conceito de comunidade tá aí. PMI, Scrum, cara, tá aí. Então tinha esses outros elementos que estavam faltando lá. E aí eu tenho zero apego disso, entendeu? Por isso que eu tô falando, né? Dessas questões. E aí, Aline, te respondendo sobre essa história da abordagem, né? O que é que a gente entende? Então, como é que, por exemplo, a FWK trabalha? A gente geralmente percebeu que um trabalho da gente, ele tem um ciclo de 18 meses e é sempre orientado a projeto. Então, cara, a Aline está com um desafio X numa questão Y, a gente precisa, sei lá, estruturar um... Vai depender do nome, né? Porque como a gente trabalha sempre com inovação, aí vai Digital Innovation Lab, Whatever Labs, etc., Project Innovation Lab, que no final do dia são PMOs, beleza? Beleza, beleza. Fiquem à vontade, beleza? Vou falar o português, claro. Na verdade, PMO é uma tradução é uma simplificação do inglês. Então, é o escritório de projetos. Exatamente, entendeu? Né? Mas sem foco excessivo em processos e ferramentas, por favor, beleza? Não que elas não vão existir, de novo. Não estou dizendo isso, nem estou questionando a história. E aí, o que a gente entendeu, Aline? Como a gente sempre trabalha, né? E aí tem a característica da FWK. No entanto que a gente está começando a apostar que a gente é uma fazedoria. Aí 1, 2, 3, 4, daqui a pouco a galera tá começando a aparecer fazedoria aí na história, certo? Por que a gente percebeu fazedoria? Exatamente a tua dor. A gente foi lá na Ju SA, certo, Ju? Fizemos uma primeira formação, blá, 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 e a Ju, legal, entendi a abordagem. Cara, eu quero colocar, porque o que acontece? Tu, eu, todo mundo que tá nos ouvindo, a gente adora um playbook. Entendeu? Não é? Ele é cômodo. É cômodo, entendeu? Num primeiro momento, faltou imaturidade da abordagem da gente até de entender isso. Cara, mas é cômodo no primeiro momento. Então, eu disse assim, cara, Ju, é o seguinte, a gente pode te ajudar a rampar. Então, no primeiro 6 meses, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Na verdade, 18 meses a gente sempre faz junto, né? Sempre é uma divisão nessa história. Então, se eu for montar um Project Innovation Lab, né? Sempre, digamos que a gestora desse teu time é a Aline. Então, vai ser a Aline com o Edu. Entendeu? Então, não é sobre eu terceirizar com a atividade com o Edu e terceirizar com a Aline. Né? A melhor forma da gente aprender qualquer coisa é dizer o Paulo Freire, né, que é um cara respeitadíssimo globalmente. Né? Respeitadíssimo, cara. Todo mundo olha para mim, meu crachá, em qualquer lugar que eu vou, a galera me aborda perguntando se eu tô com isso. E, cara, e aí em todos os países que eu já fui. Paulo né? Freire está na minha lista, viu, Paulo? Se estiver assistindo. E aí, mas eu tô falando do Paulo Freire educador, né? Entendeu? E aí que ele foi muito questionado pelo contexto político aí. Mas, enfim, qual é que é a história? Quando a gente vai estruturando isso, Aline, então, nesses primeiros 6 meses, o objetivo é, cara, a gente dar resultado de alguma forma. A gente está pouco importando a abordagem. Então, a gente faz alguns acordos, tenta estruturar um modelo de trabalho, né? E aí a gente entendeu fazendo também, né? Que é o que a gente chamou de um framework, né? Que aí um framework é uma estrutura de trabalho que a gente chamou de jazz. Por que jazz? Porque a gente foi se inspirar nas histórias, né? O jazz enquanto movimento, ele primeiro... Nós 3 aqui estamos na mesma página, ou seja, a gente quer fazer, a gente não sabe o como, mas sempre cai a carga pra gente, né? Enquanto provider. Legal, não tem nenhum problema. A gente é adultinho e sabe suportar essa carga. Mas nesse primeiro cenário, nós 3 não sabemos onde é que a gente vai chegar. Mas a Aline que está esperando receber o serviço, né, Ju? E tu que contratou, o que a gente traz? Repertório. Cara, a gente já fez isso pra caramba. Então, eu vou dizer, Aline, nesses 6 meses, nós vamos entregar o resultado... Ju, nós vamos entregar o resultado com a Aline, com o time dela,
né? E aí, obviamente, pode ter treinamentos, pode ter abordagem, mas mais do que isso, a gente está fazendo juntos. Entendeu? E aí, Aline, é a primeira percepção da gente entender aquele ambiente. Por quê? Porque outros elementos que não mudaram de gestão de projeto, né? Quando você fazer uma baseline, você tem aqui o momento A, na FWK a gente chama de Impact Week. Então, se você quer seguir uma gestão centrada em pessoas, não adianta você fazer um assessment, porque você vai morrer de novo nos processos. Mas eu tenho que fazer uns elementos que o quê? Por exemplo, a gente chama no Impact Week que a gente escuta o time. E aí eu trago os elementos todos dessa escuta ativona para todo mundo. Galera, é o seguinte, ó, tem gente que não gostou desse fundo preto, tem gente que não gostou dessa TV. Aí a Ju, mas quem não gostou foi o Matheus, foi o Lucas, foi não sei o quê. Não quero saber quem foi que fez. Cara, tá aqui problemas. Como é que a gente resolve junto? A gente vai descobrir como é que a gente vai resolver junto. Sendo que eu tô trazendo elementos da abordagem sem trabalhar um método. Porque, de novo, tu tá querendo trabalhar um método. Aí, como tu vai criando o que a gente chama da confiança produtiva, né, Aline? Aí você vai começando a materializar esses primeiros resultados. Então, no final de 6 meses, o que é que eu tenho? Construído um sistema de trabalho, construído resultados, né? E aí é menos sobre ter rituais, etc. Aí eu posso trazer elementos de agilidade, etc. De novo, estão lá na inspiração, né? Mas a gente tem, se a gente olhar para trás, aí a Ju vai dizer como nosso sponsor, né? Pô, calma aí, ó. A gente resolveu aquele problema que eu achava que era prioridade, entendeu? Porque aí a gente vai voltar agora para a Ju. Tu vai dizer, ó, cara, esse negócio deu certo. Eu preciso de mais confiança. Porque aí nos 6 meses, o que a gente entendeu? Por isso que os 18 meses. É como se a gente estivesse jogando aqui futebol, né? Mesmo para quem não entenda, né? No primeiro momento, você sabe que as traves e bolas se jogam, a gente vai mudar. Então, a gente vai pegar esses elementos. Galera, é o seguinte, joguem aí, eu não sei quem é lateral, não sei quem é. Vamos se entendendo, entendeu? Porque a gente precisa criar essa ambiência. Então, a gente, enquanto consult, né, e enquanto fazedoria, a gente vai dando essa confiança com o time que a Aline tá. Porque a Aline, cara, eu tô precisando de ajuda. E mais que isso, a gente tá dando braço. Entendeu? A gente tá dando braço nessa perspectiva. Então, ao final dos 6 meses, a gente tem, Aline. Cara, qual é o desafio que a gente vai ter? A gente vai fazer essa outra mesma escuta. Ixi, cara, agora a Ju que tava reclamando que a... Eu não vou atrás de saber se é a Ju, até porque as coisas são extremamente personificadas. Mas quando a gente trouxer essa escutativa, a galera não tá mais reclamando que a parede é preta, Ju. Porque ela entendeu que a parede é preta por uma questão da sonorização, tecnicamente, não sei o quê, que alguém, em algum momento dessa vida, não explicou para ela. E se a gente for atrás de descobrir por que ela não explicou aquilo ali, cara, a gente está perdendo tempo, entendeu? Né? E aí, no segundo ciclo, Aline, eu já tenho um sistema de trabalho, né? Eu já tenho resultados, sendo que eu vou voltar agora para a Ju, que está nos patrocinando. Ju, legal, qual é a estratégia? Ah, lá eu não sei. Então vamos construir a estratégia, né? Entendeu? Então, no primeiro 6 meses, cara, eu tô focado em materializar resultado para todo mundo. No final das contas, você é um. Vou Vai, personificar. pode personificar. Você é um penetra nessa festa. E aí as pessoas têm problemas e você constantemente está ali provocando elas E fazendo junto com elas. enxergarem os problemas e resolverem eles. Isso. No final dos 6 meses você tem entrega, você tem Isso, valor. Você tem valor pra caramba. De coisas que às vezes você nem sabia que tinha problema, mas que incomodava. Você usou o exemplo ali. Mateus, Ju não gostaram da cor da parede. Isso. Então você provocou, entendeu problemas do contexto e gerou mudança. Isso, gerou mudança. Cara, fantástico. Vamos pra estratégia. Estamos no segundo rolê. Vamos pro segundo estratégia. Você entendeu o primeiro. Claro. E aí o que acontece? Porque tu me fez lembrar até o seguinte: a empresa que está no case aí, né? A XPTO? Não, a empresa do case mesmo, a CTG. Tá lá no... não vou contar o livro. O Flaviano, que era um CTO, hoje eu encontrei ele até lá ele tá sendo CTO global de uma empresa na área do agro, encontrei ele até lá na Holanda. E aí, Ju, nessa primeira reunião zero lá, só para voltar, porque eu acho que isso é interessante, ele dizendo, cara, é porque a gente tem que agora fazer isso. Aí eu disse, mas, cara, cadê os elementos aqui? Aí ele disse, mas, né, você mostrou aquele negócio. Eu disse, não, vocês compraram, a gente não tinha mostrado isso daqui. A gente disse que precisava entender, eu precisava entregar resultados para a linha lá do time dele. Aí ele olhou e disse assim, cara, vocês são muito doidos, vocês são muito bons. Eu disse, cara, eu acho que é uma mistura dos dois. Mas, obviamente, que ele entendeu, e aí você tem que ser empático. Não adianta eu chegar
né? O mundo está se acabando, né? No bom sentido, né? Bem entre aspas aqui didático. A Ju está querendo entregar resultado como tua líder, está patrocinando o projeto, você está, né? Mundo real, galera. Então, o objetivo desses 6 meses é exatamente esse, Aline. Porque no final do dia, se eu for parar, vamos construir uma estratégia, vamos construir uma proposta, falar desses elementos que são extremamente importantes, são transformadores, para qualquer um de vocês duas, vocês não vão dizer, cara, o mundo se acabou, Edu. Vamos tragar. Sendo que quando eu trago os elementos que você disse que trouxe, aí eu digo, legal. Aí a gente volta, né? Ó, Aline e Ju, cara, tá vendo que agora é importante a gente definir a estratégia? Tu mesmo vai cobrar. Cara, vamos definir a estratégia. Legal. Mas não vamos definir a estratégia do modelo que a gente está fazendo clássico, beleza? A gente não tem os problemas, vamos chamar as pessoas, não foi muito mais legal? Porque a gente fez daí. Então, tu não vai mais questionar, Ju, se eu chamar todo mundo, o estagiário, etc., para a gente pensar o que é a estratégia desse nosso negócio aqui, entendeu? Porque esses elementos a gente já trabalhou. Sendo que eu não precisei, como a Aline colocar, né? De novo, de colocar um step by step. Eu pensei, cara, é isso, o Carlos está aqui, vamos tentar. Mas todo mundo sabe o que é um gol, todo mundo sabe o que é se colocar, se quem é o atacante não é, a gente começa a estabelecer as questões. Mas aí a gente tem, Aline, agora elementos para trabalhar uma gestão orientada a resultado. Não é trabalhar OKR. Coisas diferentes. Que é um framework que é simples de entender, extremamente complexo de operar. Entendeu? Até a galera que faz os cursos às vezes com a gente, eles têm um selo do OKR, porque eu fico olhando, né? De novo, a dislexia é o meu superpoder para me olhar, né? Como ser um bom orientador de TCC, entendeu, Ju? Cara, Ju, tu esqueceu isso daqui. Que às vezes é um elemento. Eu não vou olhar se tu esqueceu uma vírgula. Se tu botou você com S no lugar de C cedilha. Eu nem sei se é com S ou C cedilha, né? Porque é dislexia. Mas enfim, brincadeira. E aí, a gente tem esses elementos. Então, a gente vai construir uma coisa orientada a resultado. Ah, o que é que vai fazer sentido? Ah, cara, qual o propósito? Qual o manifesto que a gente vai colocar? O que a gente acredita e tal, tal, tal. E aí, a partir desse segundo, é como se eu definisse regras mínimas. Porque conforme que já tem um sistema de trabalho rodando, Sim. entendeu? E aí, como é que a gente melhora esse processo? Entendeu? Aí eu vou trazer outros conjuntos de elementos. Então, assim, aí, botando do futebol, é como se eu fosse do dente de leite, né? Cara, agora é o seguinte, ó. Tem que ter pelo menos um lateral esquerdo, um lateral direito, etc, né? Quando a gente faz uma das ofertas que a gente chama de squad como serviço, um end-to-end, né? O nosso papel de camada de gestão, ela é uma camada de gestão técnica e de gestão. Eu tenho esse papel do Project Thinker e eu tenho o papel de um Tech Lead, por exemplo, numa squad técnica. Por quê? Porque a gente acredita que cada um tem uma visão, né? Mas a visão de gestão ela é compartilhada. Não tem essa super mulher, esse super cara ou essa super duplinha, né? Eu tenho alguém que tem que ter um entendimento profundo tecnicamente, discutir arquitetura e tal, tal. E tem que ter outro que tem que trazer esse olhar de pessoas e tal. Mas todo mundo tem que cuidar do time, etc. E ele dividindo essa gestão é o que a gente acredita que faz sentido. E, cara, a gente tem case pra caramba de fazer esses negócios acontecer, entendeu? E aí esse é o objetivo no segundo ciclo, né? Ou seja, agora eu tenho estratégia, agora o jogo está combinado e tal, tal, tal. E aí, surpresa, né? Dá mais resultado pra caramba. Se a gente já deu resultado no ambiente caos, entendeu? Imagina E agora que eu imagina. conheço Isso, o exatamente. contexto. E agora que eu conheço o contexto, porque eu tô fazendo o contexto. Que eu vivo. Era. Porque às vezes o que acontece? Treta 2 aqui, né? Ah, cara, qual é o contexto? O contexto é esse, eu vou usar método tal. Oxe, tu nem viveu. Você é o super-homem, a super-mulher, entendeu? Não que isso não funcione, beleza? Isso pode funcionar. Sim. Mas a gente está falando que a sua pergunta eu acho que foi bem objetiva. A gente está falando sobre a prática da gente. A prática da gente a gente sabe fazendo. Paulo Freire lá, né? Você aprende fazendo, entendeu? E aí a gente vai para esse segundo elemento aqui desse segundo ciclo, desse outro 6 meses. Ou seja, cara, agora estrutura, né, formada, estratégia mais clara, etc. E isso, galera, eu tô falando de mundo real. Não tô aqui para teorizar aqui, né, até porque não é essa jornada. Porque às vezes lá atrás, de novo, ó, foi muito legal, você foi extremamente tiro de sniper aqui na tua pergunta, sobre a maturidade da gente e o mercado, entendeu? Porque às vezes você chega, cara, mundo real, vamos dar 2 pulinhos, cara, não funciona assim, né? É importante ter um framework? A gente tem framework, tem feito mas a gente utiliza um elemento que é como se a gente tivesse um conjunto de peças de Lego. Então a gente já fez peça de Lego para todo mundo. Agora, como é que vai ser a peça de Lego da Ju? A Ju, às vezes, ela vai contratar porque ela viu apresentando um case da peça de Lego da empresa XPTO. Aí eu quero igualzinho. Não, cara, não tem nada a ver o contexto. Pode até ser muito parecido, mas não tem nada a ver, porque lá não vai ter a Aline, não vai ter a Ju.
Entendeu? No final do dia é isso. E aí tu me fez lembrar outra coisa, que é importante. Nessa história, como a relação é muito adulta, né? No segundo, uma grande empresa, na verdade, a segunda maior empresa do segmento no Brasil, chegou assim, ó. Porque aí eu vou provocar os caras e eu começo agora o quê? Receber provocação. Entendeu? O cara chegou, reunião lá que às vezes a gente vai formando, né? Os comitês de estratégia, tal. O vice-presidente chegou, botou uma Harvard assim, porque a gente era parceiro da Harvard. E hoje eu fiquei orgulhoso, que eu não sei se os caras mandaram e-mail errado, mas eu acho que não, porque eu tô lá, né, como conselheiro da Harvard Business Review lá dos Estados Unidos. Incrível. E aí o cara botou assim, ó. Aí, Edu, tu viu esse negócio da Harvard? Isso eu tô falando, pessoal, 2018, 2019. Né? Era um estudo da Harvard que dizia que depois de 4, 5 anos, né, as questões de agilidade, Lean, eles não davam mais resultado, beleza? Aí eu olhei pro cara, disse, pô, Pedro, massa, é isso mesmo, não dá resultado não. Aí ele olhou pra mim, e o que a gente tá fazendo? Eu disse, cara, a gente começou um trabalho há 6 meses, meu irmão. Já tá querendo fazer há 5 anos. Né? Lá no Ceará a gente brinca, isso tu tá a morte da bezerra, né? Entendeu, cara? Dizendo, você não pode esperar, tem que esperar, senão, cara, claro, entendeu? Porque eu disse, o que a gente tava fazendo há 6 meses é o que a gente tá fazendo agora? Não. Era o mesmo formato? Não. Era os mesmos resultados? Não. Então, cara, se tu achar que a gente vai botar aqui, que todo mundo vai dar um pulinho pra trás, pra frente, até o resto da vida, esquece. Esse negócio não existe. Por isso, step por step. Isso, exatamente. Você vai exatamente. buscando sempre o próximo. Isso. Próximo degrau de evolução. E aí é legal, até para a gente trazer uma reflexão aqui, que eu acho que é legal, que esse elemento a gente precisa entender que nesse segundo step a gente também vai brincar que a gente vai separar quem não pode e quem não quer, né? Assim, quem não pode, você vai ajudar, vai treinar, etc. Pô, cara, de repente, vamos treinar a galera num tema de agilidade, vamos fazer formação do Project Think, vamos fazer não sei o quê, etc. Você vai capacitar, etc. Quem não quer, cara, massa, entendeu, cara? Quem não quer vai faltar empatia. Isso, exatamente. E aí você volta lá pro começo. aí não tem como manter no segundo. A gente tá o tempo todo falando sobre pessoas. Exatamente. E eu não sei se eu vou mudar um pouquinho o rumo, tá? Mas eu tô Manda com muita ver. dúvida nisso. Tenha dúvida. Você... Se tu já tivesse todas as coisas, eu tinha ido embora, eu tinha ficado triste. Você falou muito sobre essa palavra. Essa palavra você repetiu ela várias vezes, até em alguns momentos indiretamente, sobre a palavra inovação, né? E é algo que é muito vivo em tudo que a gente está falando agora. Então, eu queria entender o papel da inovação dentro do Project Thinking e dentro de toda essa abordagem, né? Porque eu acho que hoje muito se fala em inovação, mas talvez alguns momentos pouco se realmente faz, né? E eu acho que a abordagem, ela traz isso como muito vivo, né? Sim. O que é inovação para ti? Eita! Pegou pesado. Essa eu não vou responder porque eu li o livro. Olha aí, galera. Eu li. Daqui, ó. Não dá pra ver. Calma, vai carregar. Essa resposta eu tenho. Eu vou brincar, Ju, só para descontrair. Assim, primeiro ponto inicial, né, que eu acho que é o que tu trouxe. Se o ambiente que isso cabe, que a gente tem, vai caber para todo mundo? Não, vai ser para todo mundo? Não. O ambiente cabe quando a gente está querendo inovar. Então, a gente está no mesmo rolê, cara, tá tudo massa e tal. Legal. Eu não estou dizendo que ele tem que mudar, porque na teoria ele já tinha que ter mudado. Mas a gente está falando sobre criar como se o próprio conceito da singularity, né, de singularidade, que eles falam lá de criar um ambiente ambidestro, etc. O TI quando está falando do bimodal, mas é outra treta aí também. Ainda vamos degregolar se a gente entrar por isso. Mas está exatamente sobre fazer inovação, né? E inovação para a gente não é só criar algo novo, né? É a gente melhorar o que a gente tem, entendeu? E aí tem uma coisa que aí eu vou entrar na treta modo plus sem entrar na treta. Vamos lá. Vamos dar aula didática aqui. Existem basicamente 3 elementos quando a gente está falando de administração. Não estou falando nem de gestão, estou falando de conceito de administração. Tem a administração industrial aqui clássica. Eu tenho a administração, né, vou chamar aqui 2.0, etc. Né? Nós estamos aqui nessa ponte, nessa bridge. Isso é, a gente está chamando de transformação digital, etc. Que eu estou digitalizando coisa para cá. E aí eu preciso entender se eu digitalizo ou transformo. Aí eu vou para o 2. Aqui, o elemento é diferente. Aqui eu tenho um senhor feudal, né? E tem uma galera aqui para colocar. Aqui é outra jornada.
Eu tenho pessoas que estão liderando, que inclusive nem são às vezes líderes formais, né? E tem um conjunto de times, né? Que aí entrou exatamente... Por que eu disse que ia entrar em modo plus? Primeira coisa, começar a treta, porque a treta é plus mesmo. Se a gente quer fazer essa jornada, a gente tem que ir para essa jornada aqui, ó. E a gente tem que ir, não é porque a gente vai morrer, é porque a gente não vai conseguir contratar gente. Tô falando internamente, olhando para a empresa. Se aqui e aqui, eu posso até olhar na perspectiva do negócio, os dois no final do dia, concordam que eles estão de forma genuína aqui, vamos colocar, querendo entregar valor para os clientes, né? Se esse entrega ou não, aí a gente cria outro podcast, né? A gente pode trazer elementos. O que a gente percebe é que nesse segundo, e aí tem um dado estatístico que tem grana aqui, estudo da SAP, né? Tu que trabalhou, não sei se você ainda tá lá com o rolê de SAP, né? Estudo da SAP é antiguinho, mas eu acho que ainda é válido, né? 2019. Ele disse que a SAP fez um estudo com o pessoal do Qualtrics, né? Que foi aquele startup que eles compraram, que existe um gap entre o Employee Experience, ó, lembrando que eu tô falando, né? E o Customer Experience. $1 trilhão. Certo? Sendo que na prática, aí a gente pode teorizar sobre isso aqui, eu posso ter a melhor experiência, ou a melhor, né? A melhor, a Melinda fica me corrigindo, caso seja a melhor. Né? A melhor experiência do cliente, Ju, se eu não tiver a melhor experiência do colaborador. Entendeu? Ou seja, se o meu colaborador está entregando da melhor forma aqui, eu vou ter a melhor experiência para o cliente. Entendeu? Então, esse é um jogo. Eu tô falando de business, tô falando sobre gestão e tal. Então, a gente está no 2.0 aqui, beleza? Transformação. A gente está aqui nessa jornada, nós todos, globalmente. Né? Aqui, se eu pegar conceitualmente aqui, eu vou pegar negócios clássicos aqui, sei lá, Walmart, etc. Tá? Aqui, negócios digitais, Amazon, Spotify, etc. Né? E aí, quando o próprio negócio, eu chamei de Squad aqui, mas é um negócio que já existe. Eu não estou falando de modelo Spotify, modelo Oreves, daí eu acho que a galera está numa discussão porque a gente não está discutindo a principal coisa, que é o que a gente está trazendo aqui. Eu acho que agradeço de novo vocês o convite, né? Não é sobre o modelo, entendeu? Porque o modelo do final do dia, se eu pegar esse modelo Amazon, etc., se você ler e conversar com pessoas que trabalham na Amazon, elas têm os mesmos elementos aqui, que na teoria, né, seriam os elementos ali do modelo Spotify, whatever, blá, 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 né, cara? Times têm que ter 2 tamanhos de pizza, tá lá no regimento, nas cartas, tem inclusive um livro legal para ler, né, que é as cartas do fundador da Amazon, né, do Bezos, que ele faz desde os primórdios lá. Então, os elementos estão aqui, porque aqui é hierárquico. Então, a Aline tá lá sendo a líder, tem a Ju, tem 300 pessoas abaixo dela. Para cá, para esse modelo clássico, funciona. Para esse outro modelo, não funciona. Esse modelo aqui, né, na teoria, na minha visão, eu estou fazendo inovação. Eu estou aqui só funciona inovação, Ju. Porque se eu não criar um elemento, né? Se eu juntar um time, squad, whatever, como é que vocês chamam, para resolver um problema do cliente, eu tenho que dar liberdade. Não confundo com libertinagem, né? Eu tenho que criar liberdade aqui, porque esses caras eles têm que entregar essa história aqui, né? Lá na SAP, não sei se tu lembra, né? Acho que naquela época a gente se conheceu, Aline. Um dos caras, não vou falar do nome da startup, é positivo, mas só para não entrar nas tretas, né? Que os caras procuravam, era uma empresa de fintech, tá valendo muito grana, blá, blá, blá. E o diretor lá da parte de clientes, ele disse que a galera ia visitar, não sei se tu lembra dessa palestra, ia visitar eles pra caramba. Cara, aqui é o meu elemento, tal. Ele, não, cadê o processo? Ele, não, a gente não tem nenhum processo. Como assim? Tá aqui, cara. Todo cara que atende, ele tem direito a dar qualquer coisa pro cliente e resolver o problema. Acabou-se. Entendeu? Então ele chegava e dizia assim, cara, não, eu queria ver porque que vocês estão crescendo, né? Hoje é uma das instituições, né, financeiras aí que mais tem valuation, e eles, cara, é os elementos. Se você pegar os founders, de novo, eu não estou dizendo que são os melhores ambientes para trabalhar, não tem nada a ver com coisa. A gente está falando sobre o ambiente que está funcionando e o ambiente que funcionava. Beleza? Então aí o que acontece, Ju? Tem outro tipo de elemento agora que a gente não está percebendo, mas já está acontecendo. De repente eu posso criar um negócio contigo, entendeu? Eu não estou falando do que os devs estão falando de ter 30 trabalhos, mas a galera já viu uns agile coach também com 30 trabalhos, sabe? Né? Dá vontade de chorar. Porque não dá para entregar nenhum projeto mais de 30. Mas aí é só uma piada, né? Mas aí qual é o contexto? Tem um outro tipo de negócio aqui
que a galera tá se vinculando ao quê? De repente eu abri um negócio, então tu vai prestar serviço para mim, a Aline também, e outras pessoas, a gente é sócio, mas a gente não sai dos nossos business. Desde que isso tudo está sendo alinhado. Já tem negócio acontecendo e tem um conjunto de coisas isso. De novo, para quem está nos ouvindo, né, de forma ética, moral, etc. Né? E aí te respondendo definitivamente o que é para mim inovação. Então, para mim inovação é entregar novas coisas de percepção de valor. E aí a percepção de valor é sempre sobre o outro. Aí lá está a história da empatia de novo. Entendeu? Cara, vamos aqui sair daqui do nosso podcast. Eu gosto sempre de provocar, que eu uso até às vezes uma série como exemplo quando a gente faz palestra junto, né? Que é, cara, você vai para um show do Kiss ou vai pro show do Tchan, né? Aí o cara, vamos pro show do Tchan, vamos pro show do Kiss, vamos pro show do outro lugar. Você torce pro Palmeiras, eu torce pro São Paulo. Torce pro não sei o quê, eu torce... Entendeu? Cara, o que que tá gerando valor pro meu cliente? Né? Entendeu? Então, se eu quero vender esse serviço de show, né, Ju? E eu adoro o Tchan, mas a galera quer comprar o Kiss, vende show do Kiss, cara. Entendeu? E curte o Tchan lá, né? Lá na sua casa com o Matheus e etc, né? E a sua filhinha aí que tá vindo. Então, a gente tá falando sobre, no final do dia, geração de valor, né? Mas para gerar valor, né? Tem um cara que eu adoro, que é um dos caras aí... Eu brinco com ele que ele foi um dos caras culpados de eu entender esse negócio. Não sei se vocês conhecem, que é o Juan Bernabó. Inclusive, era um cara legal de trazer aqui. Ele foi um dos primeiros caras a trazer aí Scrum e agilidade aqui pro Brasil e tal. O cara com 20 anos é um cara super legal. E o Juan falou uma frase que eu acho massa. Ele disse assim, cara, para gerar valor eu tenho que ter calor. Ou seja, é só trabalho. O jogo não mudou, galera. O jogo não mudou. Assim, pô, a gente tá aqui num horário, né, de todos nós aqui complexos, já não... Por quê? Porque a gente acredita de fato que o que a gente está fazendo é legal a gente compartilhar isso. Então, cara, isso daqui tá dentro do meu propósito, né? Aí tem um spoiler também sobre o rolê do livro que eu provoco sobre propositite, né? Entendeu? Porque senão não adianta eu só ter propósito se eu não tiver sustentabilidade, né? Então, fechando de novo. Inovação para mim é geração de valor. Então, se eu estou num modelo clássico aqui de fazer gestão, esse modelo clássico ele é voltado em ferramenta, processo e tal, né? Provocação tripla agora. Eu coloco o ISO de inovação aqui na minha empresa. Eu estou fazendo inovação? Com certeza não. Com certeza não, entendeu? Então, é a brincadeira assim, o meu biscoito tem ISO. Ele vai vender mais? De novo, com todo respeito aqui a galera que for de ISO, é uma provocação, eu sou um provocador, né? Entendeu? E inovação para mim é sobre fazer as perguntas certas, não sobre ter respostas, né? Então, Ju, não sei se está ficando claro. Então, beleza. Aqui, nesse jogo aqui, é gente e resultado. Entendeu? Né? Vocês falam aqui de uma grande empresa, Big Tech, todo mundo adora aqui, queria trabalhar lá, todo mundo fala lá como case e tal, tal, tal. Lá vai o Edu aqui pro Vale do Silício, morar lá. E aí você encontra sempre um brasileiro, né? O cara apresenta, ei, macho, vamos aqui conversar depois aqui no CI. Como é que é essa história aqui? Vocês têm 20% do tempo para não sei o quê? Eles, não, a gente tem 25% para trabalhar num projeto que a gente acredita. Então, necessariamente é um projeto que, sei lá, eu estou vendendo esse negócio aqui, eu vou fazer um projeto sobre plantar árvore. Não, se dentro da minha estratégia tem coisa sobre plantar árvore, e esse projeto está com a linha, eu não trabalho com a linha, eu posso chegar à linha, eu posso te ajudar. Entendeu? Não é sobre eu desconectar as coisas. Então a galera tá muito num rolê, né? E a gente tá nesse desafio. O meu papel, né? Não sei se é a linha aí, né? O meu papel enquanto líder, eu brinquei que, assim, não sei se eu sou o melhor CEO da FWK, entendeu? Porque o meu papel que eu de fato gosto é provocar as questões, no entanto que se tu entrar, né? Se você entrar em qualquer coisa só no LinkedIn que é, porque senão a galera não entende. Mas na minha assinatura da FWK, eu sou o responsável pela evolução. Então eu preciso evoluir o meu negócio, né? E por acaso eu tive que entender no meio da pandemia o que era ser um CEO, né, cara? Capitalizar, vender não sei o que, se alavancar, etc. Porque de fato era uma troca, inclusive, que eu estava tendo há umas 3 semanas com o Massaro e a gente trocando essa perspectiva, entendeu? Então, ficou beleza aí o que é inovação? Então, inovação para a gente é isso. Por isso que a gente entendeu que uma proposta não é a proposta definitiva, né? E é uma construção coletiva, que eu acho que a gente tem que ter essa honestidade, não adianta mais que você cearense cabeção ter essas questões, né? Mas a proposta produtiva que ela exatamente propõe isso. Se eu tenho um modelo de inovação clássico aqui, eu quero trabalhar um modelo de inovação, né? Mas diferente desse modelo. Não desconstruindo esse modelo, diferente. Entendeu?
Beleza? Eu vou fazer Então, diferente para gerar valores diferentes. isso, exatamente, exatamente. E, Edu, por que... A gente falou o tempo todo aqui, né? Deu spoiler do livro, mas a gente não falou dele. Legal. Qual foi o insight para você escrever ele e Show. por que a pessoa que está nos ouvindo deveria ler? Eu encontrei uma diferença dele muito grande sobre livros que falam sobre abordagens Certo. e que eu espero que você responda por que que a pessoa deveria lê-lo. Legal. Inclusive, mostra ele aí para a câmera, deixa ele carregar aqui, ó. Esta é a carinha dele. Legal, legal. E vou dar spoiler, né? Claramente que eu consumi o livro em 2 dias. Legal. Depois eu conto por quê. Depois conta por quê. Então, deixa eu te contar a história dos bastidores, né? Lembram lá a história, né? 2013, beleza, apresenta, 2014, aí cheguei lá, o cara, não, você tem que escrever um livro, né? Porque, pô, todo mundo tá escrevendo um livro, né? 10 anos atrás. Então, 80% do conteúdo técnico, né? Da abordagem estavam lá. E aí, pô, vida real de empreendedor, né? Cara, você tem que tocar, rampar time, contratar gente, entregar projeto, etc. Deixei isso de lado completamente, né? E sempre o pessoal cobrando, né? Todo o pessoal, quando a gente foi formando essas turmas e criando comunidade, com clientes, blá, 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 blá. Até que em 2022, eu fui passar lá 70 e poucos dias morar, pegar BART, não bater foto no Vale, estudar inglês, estudar na Berkeley, Stanford, tal, tal, tal. E aí, pouco tempo antes, eu achei uma empresa que eu disse, cara, eu vou voltar o meu livro. Mas eu queria, como um disléxico, alguém que corrigisse os textos, certamente estava tudo você com S, não com C cedilha. E que organizasse, porque uma coisa é o quê, né, Ju e Aline? A gente, quando é um criador, a gente tem uma lógica do criador. Mas, às vezes, para ficar mais didático, que tem exatamente, eu achei massa a tua pergunta sobre inovação, né? Porque uma coisa é o que eu acho que você entendeu, outra coisa é você ter essa questão. Então, aí eu contratei elas para isso, para fazer uma revisão e dizer, cara, pô, tá faltando elemento, tá faltando... A gente chegou nessa métrica ali de ter boa parte escrita, mas tinha capítulos a ser escritos, porque tinham, né, pontos a serem feitos e reorganizado e tal. Mas durante a entrevista, né, a Rose lá, que é uma das sócias lá desse escritório que faz esse negócio, já ajuda escritores há 20 e tantos anos, muitos escritores conhecidos já fizeram coisa com ela. Ela me fez uma pergunta, Aline. Ela disse, cara, qual era o livro que tu queria escrever? Eu disse, eu queria escrever um romance. Entendeu? Que aí, para mim, o melhor livro, né, que não sei se vocês já leram, é A Meta, né, do Goldran lá, que é a teoria das decisões, ó. Né? E ele é um físico, e eu tô falando de um administrador falando de um físico, e é um livro de gestão, né? E era um romance. Aí elas, por que me escreve isso? Eu disse, rapaz, já tá aqui. Achei alguém mais doido que eu. Eu já tô negociando, já tava negociando até com uma editora que até os meninos publicam, blá, 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 que depois o Sérgio acabou vendendo, né, o business. E eu disse, cara, já tá com tudo aqui mais ou menos organizado. Ela, não, vamos. E aí a gente resolveu reescrever ele, né, então passou de um projeto de 2 meses para 6 meses, né? Entendeu? E a gente resolveu reescrever nessa perspectiva de romancear, né, de tentar contar uma história. Por quê? Porque durante esse processo de empatia delas, né? Elas, cara, vocês têm muito resultado, vocês fizeram muito isso, etc, né? Tu tem muito a contribuir. E elas me provocaram de volta. Elas, cara, livro técnico já tem pra caramba. Entendeu? Exatamente. E aí, o que acontece? A gente tem surpreendido com os relatos das pessoas, né? Porque muita gente vem comprar com a perspectiva disso, né? Diz assim, cara, não é um livro. Então, eu brinquei quando a gente terminou o projeto, que a gente fez uma sessão lá online, né? Que eu tava lá. E eu comecei a chorar. Né? Pô, que ficou do caramba, bababá. Pô, era um tipo de livro que eu queria ter escrito. Aí, pô, mas foi você. Porque você vai fazendo, reorganizando, né? E escrevendo, e teve coisa que era narrativa, entendeu? Foi um processo bem diferente até do que elas fazem. Porque elas basicamente têm 2 extremos, não? Elas fazem isso que eu contratei elas, ou elas são um ghostwriter, né? Ou seja, cara, vamos escrever um livro sobre café. Elas escrevem lá, bota Ju e vamos embora e publica, né? E beleza, eu também acho que isso tem um valor. Mas não era isso, eu não queria nenhuma coisa nem outra. Então, na verdade, a gente teve que fazer um negócio onde eu tinha um conteúdo, então a gente vai falar sobre materialização.
Legal, tá aqui a materialização, blá, 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 blá. Aí eu tinha que construir, tipo, uma aula sobre materialização. Um PowerPoint, eu ficava 2 horas discutindo isso daqui. Com esses elementos, elas colocavam os elementos da narrativa, porque a gente criou a narrativa lá, né? E aí elas materializavam esse texto corrigido com essa narrativa, aí eu, cara, não é isso, não é isso, não é aquilo, não é assim que se fala, papapá, porque às vezes acontecia, Ju, por exemplo, tinha uma parada lá que o cara, ela botava assim, não, aqui não se fala na literatura do americano, né? Porque eu dizia, isso daqui era um negócio americano. É estadunidense. Eu disse, cara, se a pessoa que me conhece vai ler estadunidense, ela vai olhar e dizer assim, não, isso daqui não foi o Isso Edu que não, não escreveu, é foi um não. ghostwriter, entendeu? E Uhum. que não era, de novo, não, nada contra o negócio, mas não era o modelo. Eu procurei elas para ela colocar isso, e aí foi um livro que deu, assim, muito trabalho, mas foi um trabalho prazeroso quando eu li, entendeu? E aí a gente já tinha entendido que não era um livro para todo mundo nessa perspectiva, ou seja, é um livro que, na verdade, Aline, aí eu queria até te ouvir aí o feedback, né? Eu provoquei ele, eu falei Que que era, que hoje eu era, dava um- meu era, veredito. que era um livro para ser um livro de cabeceira, ou seja, um livro que a pessoa se encontrasse aquilo, ela sentia sede de ler o livro, que era o que eu senti com a meta, né? Quando eu lia, cara, o que é que vai acontecer mais? Ou seja, mas que indiretamente, Ju, ela percebesse que ela estava entendendo que uma abordagem, cara, esse elemento eu preciso trabalhar um pouco mais, pô, isso aqui me deu um insight legal, etc. Ou seja, o processo de sinapse de aprendizado é individual. Da Aline vai ser para a Ju, vai ser para o Matheus, vai ser para o Edu, vão ser diferentes. Mas que o livro do Project Think fosse um livro ali de cabeceira. Ou seja, cara, deixa eu relembrar aquilo dali, né? Como uma perspectiva de romance, entendeu? E assim, pelo menos, eu não sei se a galera tá mentindo, né? Mas a galera tem me dado esse feedback nessa perspectiva, né? Por quê? Porque às vezes tem olhado, cara, isso daí tem que fazer, eu quero aprender a abordagem, né? Porque todo mundo quer aprender o playbook, né? Mas todo mundo quer tomar as penas que eu tomo, mas ninguém quer tomar os tombos que eu levo, né? Exato. E aí foi dentro dessa linha, sabe? O Aline e Ju. Então deu um trabalho, assim, aí depois, cara, renegocia com outro editor e, pô, o pessoal da Labrador foi super, super acolhedor ali no negócio, eles já ganharam, uma editora, né, que ganhou já vários prêmios Jabuti, né, aqueles prêmios de literatura. Então, a galera que tem uma qualidade, né, toda essa própria abordagem aqui né, dessa capa, eles mudaram tudo lá, fizeram todo um negócio aqui, deixa eu colocar aqui, ó, né? Ficou Então, muito legal. ficou todo um elemento legal e aí eu achei massa, ou seja, de fato, a gente utilizou a própria abordagem na questão da abordagem, mas a gente deixou nesse negócio, cara, tem que ter alguma coisa de meta. Aí foi que no final a gente colocou ali meio que um step by step do que era Uhum. o Project Sprint. E a cereja do bolo para mim foi quando a gente voltou para a CTG, né? Porque o mais difícil é isso, cara. É o cliente autorizar, né, narrar, etc, né? Eu mesmo estou me tolhendo em não falar o A e o B, e, cara, a CTG fez questão de fazer. Na verdade, até dentro de um projeto que a gente estava, era um projeto que a gente ia para um ano, ficou 3 anos e 10 meses lá. Entendeu? Ninguém fica 3 anos e 10 meses se não estiver entregando resultado, né? Exatamente. E aí, que era um projeto de pesquisa e desenvolvimento da ENA, que foi a primeira vez que eles não olharam só técnico, eles olharam gestão. Então, é um case, né, de P&D, né? Hoje, caso você não saiba, toda empresa de energia ela tem que gastar 2% de projetos em P&D e inovação. É lei, ou seja, você tem que colocar isso daqui. E os elementos que a gente utilizou lá, e cara, lá deu muito resultado nisso, entendeu? Né? De novo, não é sucesso 100%, dá problema, etc. Mas, cara, no final do dia aqui, bottom line, né? O que é que sobra? Cara, sobra a galera, sobra, né? Tipo, sobra essas amizades. Pô, quando eu tive a honra de levar em mãos lá pro Flaviano, né? Lá em Roterdã, o cara tá em outra jornada, e pô, a gente se encontrar e ele dizer, pô, cara, do caramba a gente colocar isso, então são esses elementos legais. Então, assim, tem muita coisa nessa perspectiva, né, de contribuição de verdade, mas não é uma contribuição metodológica, entendeu? É uma contribuição, e é não só inspiracional, porque de fato, tudo que está aí, ele só está num contexto de narrativa, mas tudo é verdade, né? Ou seja, cara, tudo aconteceu, deu problema, deu não sei o quê, ou seja, porque de fato elas, até nesse processo de entrevista e de não sei o quê, né, para tentar arrancar ali o que eu não tinha Escrito. escrito, né?
né? Elas foram muito felizes de, cara, isso, e por que isso, e por que aquilo, e total, entendeu? Então, Cara, assim, foi muito trabalho de fato disso. Então, toda vida que eu encontro alguém que de fato leu, para mim, assim, é uma reenergização de volta, sabe? Cara, aquele trabalho todo todo aquele trabalho valeu a pena, entendeu? Muito legal. e eu vou dar meu feedback agora, porque eu combinei A que daria frio. meu veredito. É, eu gosto muito de ler Sim. e eu tenho uma meta anual de X livros. Ah, E é eu já legal. comprei um monte deles, estão até. E recentemente eu ganhei um Kindle, né? Uhum. Tô lendo agora via Kindle, mas eu tenho um monte de livro lá a ler. E sempre muito voltado em métodos. Quero conhecer método, quero conhecer Sim. abordagem. Eu aplico isso no meu dia a dia. Falei, cara, esse cara tá na minha lista, mas a gente vai encontrar o Edu. Deixa eu ler, porque eu quero falar com ele sobre isso. Cara, eu não achei que eu leria tão rápido. Eu não conseguia parar. Porque foi um romance que foi me envolvendo e você quer saber a história do personagem, você quer saber se a aplicação daquela fase da abordagem, onde é que ele deparou ali? E aí, eu não posso contar o final do livro, porque as pessoas precisam ler. Teve momentos do livro, eu tava trabalhando, parava o horário do almoço, ia lá ler um pouquinho, aí à noite ia ler mais um pouquinho. Teve momentos que eu tava sozinha, né? Eu trabalho de casa hoje. Cara, que eu cheguei a me arrepiar com a história daquele personagem. Falei, caracas, e eu me vi na posição do personagem. Eu falei, eu passo por isso todos os dias, eu tô vivendo isso, eu não tô sabendo resolver. E se eu for por aqui? E você começa a enxergar nas personagens as pessoas do seu dia a dia. Sim, total. Você começa a personificar elas. E no contexto geral, assim, ó, no final, eu me emocionei com o romance, Se identificou com a abordagem, com né? E a com os elementos. abordagem. E assim, mesmo que as pessoas que leiam, se elas estiverem procurando um método, talvez o que esteja faltando nelas é a sensibilidade de entender a pessoa. E Sim. entender o X da questão e vai ficar no ar os trocadilhos. Eu acho que deveriam ler. Pô, É. Edu, Que cara, que massa, conversa que massa. Muito feedback bom, legal. né? Estamos chegando ao final. Tô Boa. chateado por isso, porque eu poderia continuar aqui há mais horas. Massa. E Juliana vai nos fazer um convite agora, que é? Vamos pro nosso no momento bate-bola, tá? Então agora nós vamos ler as Mas vamos ver se eu tenho perguntinhas. capacidade aí de responder essas tuas perguntas. Vão ser perguntinhas aí com respostinhas Rápidas. rápidas. Engasguei aqui no rápidas. Então, bora lá? Você começa, Aline? Eu começo. Então, bora. Edu, tá pronto? Tô pronto. Define em uma Não sei, né? palavra. Tu disse. A palavra eu peguei pesado. Vai. Qual é o papel do Project Thinking nas organizações? Em uma palavra. Empatia, né? Perfeito. Muito bom. O que não pode faltar quando falamos de Project Think? Gente. Qual é o maior desafio de um profissional de TI na abordagem do Project Thinking? E por que TI, né? Vou explicar. Sim. Porque é É, onde gira o nosso gira, sim, público, os sim. nossos ouvintes. É o que eles vivem. E onde, nesses elementos, né, dessa transição é quem tá trabalhando. Eu acho que é a dislexia deles, né? Ou seja, é a mesma coisa do meu caso, assim. Por mais que a maioria das pessoas hoje que estão em TI, ou que estão em cargos TI, ou que estarão em cargos TI, né? Elas vieram de uma jornada técnica, né? Uma jornada técnica, né? Então, de alguma forma, elas entenderam isso. Mas o que que eu percebo, né? Inclusive, já tem aquela história dos elementos em Y e W de questões de carreira e tal, que eu acho feliz essas abordagens, né? Porque às vezes você perde um bom técnico e ganha um mau gestor. Mas quando essas pessoas, né, perdem esses elementos tech que trouxeram ela até aqui e começam a entender de fato essas questões de liderança, etc. Eu mesmo, essa semana, eu estava com um diretor de uma grande empresa de produtos também que vocês devem. A gente criou uma amizade conheceu na Singularity e tal. E ele falou exatamente isso. Ele disse, cara, eu estava há 18 anos num banco, tá há 5 anos nessa outra empresa e tal. E ele dizia, Edu, cara, todos os meus projetos tinham a ver com questões tech e tal, mas quando eu parei para raciocinar, tudo era a forma que eu me relacionei, a forma que eu me coloquei no lugar. Ele, cara, rodou o país todinho, implantando aí, fazendo esse banco escalar, que é um banco de fora, né, etc.
E eu acho assim, aí minha experiência, sabe, Aline, que a tua pergunta foi profunda, mas me fez refletir uma coisa que eu acho que poucas vezes ou nenhuma vez eu falei isso externo. Eu vejo quando essa pessoa de TI, né, ou seja, essa mulher, esse homem, etc., né, ele vira essa chave, né, ou seja, deixa esse repertório dele que é importante de tech, que muitas vezes, às vezes, não, ele deixa um pouco de lado, né, ele consegue ganhar muito mais performance do que alguém que fosse só de gestão, sabe, Ju? Entendeu? Então, você pega esses elementos. E isso eu vejo para toda a área, por exemplo. Às vezes eu conheço um cara que é, pô, para mim ele é dos caras mais fodas de inovação na área de saúde, tal, tal, tal. Ele é um cardiologista, mas ele nunca exerceu a cardiologia, né? Ele já entendeu lá atrás que o líder dele era gestão, inovação. Então, hoje ele é empreendedor, tem vários negócios, mas foi diretor aí de grandes empresas nessa área, e ele me disse um relato dele isso aqui, porque ele pegou os elementos dele enquanto cardiologista, né, de tomar decisão, de sensibilidade, tal, 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 e trouxe esses elementos e aplica nas questões de gestão. Então, eu acho, Aline, o desafio é entender isso, é entender, e aí eu acho que foi um elemento que tu colocou lá na pergunta final, cara, será se eu serei, né, eu enquanto Edu, um melhor arquiteto do que um melhor gestor de produtos, ou gestor de projetos, ou Scrum Master, ou whatever, né? Tem 229 nomes, um Project Thinker, eu ainda incrementando mais nome nesse negócio, né? Quando eu entendo isso, né? Eu disse, cara, não, bicho, eu quero crescer aqui numa perspectiva de engenharia, arquitetura e ser feliz. Que esses elementos, eles também farão parte, mas é uma carga menor, né? Quando essa pessoa chaveia para esse outro lado, cara, eu vejo pessoas com muito mais capacidade de entrega do que se de repente, Ju, se elas fossem, né, um administrador, um etc. nessa questão. Eu acho que o desafio é esse, é desapegar, né? Desapegar que eu estou dizendo não é deixar de lado, né? Porque muitas vezes você está numa discussão tech, né? De coisa. Ontem eu vou dar um exemplo simplão, simples, galera, simples, simples, simples. A gente está no RFP de uma grande empresa, a maior empresa da América Latina, há um ano, né? E ontem, na hora de imputar os dados, né, não estava dando certo. Eu botava o negócio, acompanhando lá com o pessoal do financeiro e tal, tal. A gente anexar um negócio dava problema. Cara, fui dev, né, pô? Entendeu? E era dev na época de trabalhar tables, XHLT, né? HTML, na época tudo era mato, entendeu? Que a galera, né? Eu sou certificado em Fireworks e Dreamweaver, né? A galera não sabe nem o que é isso, Flash. E aí eu disse, cara, isso daqui é um problema na história de acessibilidade das páginas do JavaScript. Eu vou mudar de browser. Mudei e deu certo. Entendeu? Ou seja, os elementos do conhecimento, a gente tem que respeitar os elementos técnicos, sabe? Mas a dica que eu daria a qualquer profissional de TI é assim, nunca deixe isso de lado, nunca esqueçam disso, melhor, né? Mas deixe isso de lado quando se o teu papel tu se entender disso, porque eu vejo grandes pessoas de liderança que vieram da área de TI, que desapegaram disso, cara, elas colocam a galera que seriam gestores naturais, etc., no chinelo, né? Porque começa. Você pegar o Massari mesmo como exemplo, entendeu? O Massari acho que é físico, é matemático, né? Entendeu? E é um cara hoje que, cara, no próprio conteúdo de vocês, falando de mudança, falando de gente, né, cara, levando a galera para fazer a abordagem do Project Think, ou seja, né, discute muito com a gente isso. Então, por quê? Porque ele entendeu, cara, aquela parte tech, ela me trouxe e continua a trabalhar, né, acho que ele é matemático. Matemática é estatística. Ele gosta muito da história dos números, mas ele diz, cara, eu tenho que trazer outros elementos para esse negócio, né? Então, se eu tivesse que falar para alguém que está começando a carreira, cara, respira, entendeu? Não adianta tu querer crescer agora, que é o que eu vejo, às vezes, na história do Scrum Master Júnior, né? O cara vai fazer um negócio, nunca fez uma gestão de um time, etc. Como é que você vai liderar alguém? Cara, se coloca primeiro na posição de liderado, entende, contribui, etc. E depois, naturalmente, aconteceu, inclusive, isso num time da gente. Pronto, dá um case prático. Tinha um cara de um time que ele brinca que ele não saiu da FWK, né? Ele ainda tá lá, ele só está passando um período em outra empresa. E aí ele era um quality assurance, né? Um teste, etc. Da gente, aí, pô, fez o Project Think. Um cara que também foi tricampeão brasileiro de judô, é apto, ou seja, um cara maduro. Lembra lá, né, Ju, da maturidade. E aí ele começou a trazer elementos que a gente fazia na FWK, por exemplo. A gente tem um momento da gente que é o connection. Você vai para uma reunião para não falar nada de projeto ou nada. Cara, como fez tua semana? Pô, cara, foi muito difícil. Pô, tô começando a ter os enjoos, entendeu, Ju? Ou seja, cara, eu preciso saber quem é a Ju na fila do pão. E ele trouxe esses elementos,
passaram 2 ou 3 gestores lá em 6 meses no time, squad, whatever que ele tá, até que o time foi pro diretor lá e disse, cara, eu acho que quem tinha que ser o líder é o Léo. Entendeu? Ou seja, o Léo tem toda a perspectiva, né? Ponto de função, aquele negócio de teste automatizado e tal, mas tem elementos que moravam nele, né? Que era o elemento de liderança, de disciplina, de não sei o quê, de maturidade, etc. E eu acho que está muito vinculado à questão da maturidade, né? Maturidade não quer dizer, eu posso ter pessoas extremamente maduras com pouca idade e extremamente imaduras com isso, sabe? Então eu daria essa dica para as pessoas, porque eu vejo muita gente boa, né? E a gente viu na pandemia explodindo, não sei se vocês perceberam, né? Que, cara, né? E a galera vendendo, pô, mó treta, não sei o quê, 10K, fulano não sei o quê. Pô, cara, você não forma um cara para liderar um Não serviço pule, e um não coisa, pule entendeu? steps, né? No final das Isso, contas, a gente volta isso, para a isso. discussão ali do meio do nosso papo, né? Para sua carreira, não pule steps, passe por Sim, eles. sim, Estão sim. te olhando e vão entender a sua maturidade e respeite a sua base para o seu desenvolvimento profissional. E se respeite, né? Eu gosto muito de utilizar um negócio sobre empatia, né? Eu pensei que vocês iam perguntar o que era empatia, não sei se é isso, tem aí, Não, né? essa é muito óbvia. É, mas eu gosto muito de usar um exemplo, Ju, que era o seguinte, que é o exemplo, uma atitude de empatia é lá quando a gente está no voo, né? Coloca oxigênio em você e depois nas crianças, ou seja, se você quer saber as crianças, você precisa trabalhar. Então, se você quer chegar naquele lugar, né? Se você quer ajudar de verdade a Ju, tenta resolver primeiro teus problemas, né? Numa perspectiva, eu tô falando perspectiva mesmo, não só filosófica. Cara, eu consigo me resolver algumas coisas, como é que eu quero liderar as pessoas, né? Não, cara, mas eu vou fazer o curso sobre liderança, blá, 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 blá. Legal, acho que é importante, entendeu? Mas será se aquela coisa eu tô conseguindo resolver primeiro o meu problema, para depois eu tentar ajudar a Ju, né? E aí fica a dica, assim. E aí, quem entender esse negócio do jogo, que eu acho que foi legal tu botar dos steps, cara, ele vai voar, entendeu? Vai voar e você vê elementos. Cara, a gente tem uma. Dando outro exemplo, tem uma pessoa. Tem um sócio da gente hoje que era um cliente, né? Ele era head de um cliente. E tinha uma pessoa no time dele que a gente sempre falava, cara, tinha uma muito acelerada, não tem nenhum problema ser acelerado, entendeu? Tem que só respeitar os limites do motorzinho dela, né? E tinha outra que, cara, ia lá, entendendo. Cara, a outra tá voando na perspectiva de entendimento até pessoal dela, entendeu? E a outra tá, não, cara, calma aí. Alguém pagava R$ 100 a mais, ela ia. O outro pagava não sei o que a mais aí. Claro que cada um tem sua jornada pessoal, entendeu? Mas depois você olha, cara, essa daqui ela tá lá. Quer dizer, tá todo mundo aí, layoff, etc, né? O próprio contexto que a gente brincou aqui sobre agilidade tentando colocar, cara, e ela tá, porque você via que ela, cara, ela se respeitava antes de tudo, entendeu? Deixa eu ir, cara, não é o meu momento, deixa eu separar mais um pouco, e aí você vai indo, entendeu? Eu acho que isso daí é uma dica de US$ 1 milhão, assim, para as pessoas, porque aí você vai saber do seu time, entendeu? Porque, né? São outros cenários dessa perspectiva. A mesma história de startup, né? Que é um rolê que eu trabalho muito com a galera, assim. Cara, estatisticamente você não tem muito pouco, né? E estatisticamente, inclusive, irrelevante, caso de sucesso em determinada situação. Não existe a startup que nasceu na garagem, o cara, 22 anos. Todo mundo, cara, tem track record, entendeu muito aquele negócio, etc. Claro que tem os fora da linha, tem, como vai ter para todo mundo. Mas fora da linha não são 8 bilhões de pessoas, né? Entendeu? Beleza? Isso aí. Exatamente. Super conselho. E para finalizar, Qual é a principal diferença da abordagem da perspectiva do design thinking e o project thinking? Ixi, todo mundo faz essa pergunta, né? é para finalizar, hein? Vamos lá, né? O, o, a abordagem do design thinking, né? Ela traz um olhar para eu desenvolver um produto, serviço ou experiência, né? E aí o que acontece? A abordagem do Project Think, aí é uma questão de visão pessoal, né? Todos esses elas estão num elemento de projeto. Então é como se fosse teoria dos conjuntos, lembra lá? Eu tenho um conjunto aqui que é essa história de eu pensar um produto, serviço, uma experiência, mas eu tenho um conjunto que se chama esse projeto, que são outros elementos, né? Então,
minha sugestão e visão, né, que eu tive dessa questão aqui. Quando a gente está falando do Project Think, a gente está falando desse outro elemento aqui, né, desse outro círculo maior. Eu não estou dizendo sobre importância, beleza, galera? Só sobre diferença, por favor. Né? E aí isso tá lá, porque inclusive, né, na abordagem a gente pressupõe ter isso. Então, você tem outros elementos, né, de gestão visual, né, de neurociência aplicada, ou seja, cara, por que que as pessoas estão entendendo isso? Que, por exemplo, tem até exemplos, Ju, né, incrementando aqui, mas eu acho que é importante. Por exemplo, quando às vezes a gente está numa cocriação ou até numa formação, o cara diz, a gente vai trazer elementos, por exemplo, de neurociência aplicada para o Lego Serious Play. No Lego Serious Play o que a minha mão fala, né? E aí eu disse, ó, cara, porque se, por exemplo, você escolheu uma cor tal, e teve um cara de engenharia, olhou, cara, isso aí é balela. Cearense está só somebody love. Beleza. Aí a gente chegou lá, eles foram construindo esse negócio, aí eu disse, mas Aline, por que que tu colocou esse negócio em branco? Em branco é porque é o departamento tal, não sei o quê, que aí quando você puxa, né, o branco representa não sei o quê. Por que que você colocou aqui azul? Não, azul aqui é a presidência. Azul é a cor da gestão, né, cor da administração, entendeu? Então quando você puxava, Ju, e aí eu disse, mas Ju, tu escolheu isso? Não, eu escolhi por acaso. Por acaso, sem certeza, entendeu? Então você tem um conjunto de coisas que são sutis e elementos que você traz para esse contexto que estão lá nesses universos, né? Então eu vejo nessa perspectiva. Por isso tem elementos que se conversam, né? E aí foi por isso que a gente, por exemplo, no Project Think, não é só simplesmente a gente mudar o nome, né? Quando a gente fala que a gente precisa materializar, né? Porque materializar é aquela, cara, você está entendendo o que que a gente está resolvendo, qual é o problema? Então aterrissa. Cara, se é um protótipo, se é MVP, se é não sei o que, esquece, é outro rolê, né? Porque aqui na abordagem, né, do Design Thinking eu estou aqui testando um experimento. Né? Aqui, cara, eu estou repensando como é que eu materializo uma estratégia, como é que eu transformo isso num projeto, entendeu? Então são elementos básicos sobre isso daí, né? Eu nunca tinha respondido de forma tão didática, ainda bem que tá ficando gravado. Eu vou usar esse corte, que eu acho que foi Vai legal. virar um corte. Já tô quase o papo maçal, né? Pô, cara, muito legal. Eu queria de novo te agradecer pela oportunidade de ter um espacinho na sua agenda super Massa. concorrida e participar aqui com a gente, trazendo essa sua criação, essa obra de arte. Obrigado. E pô, esclarecendo pra gente, pra quem tá nos ouvindo, como é que isso funciona, da onde vêm as ideias. E muito obrigada de novo. É uma honra tê-lo aqui, Edu. Pô, a honra é minha, né? E parabenizar aí vocês pela condição, né? Me deixaram muito à vontade, eu sempre falo muito. Não sei se essa é a proposta, né, Ju? Mas obrigado, né? E eu brinquei com a Aline lá, quando o Massaro falou, pô, cara, eu fui lá na Aline, fez super legal. Eu disse, ei, Aline, tu não vai me convidar, não? Edu, eu tava esperando em outro momento, você tava na lista aqui. Eu disse, então eu vou me autoconvidar, mas fiquei feliz aí, né? Que honra que esse projeto aí floresça muita coisa aí, que a gente volte aí para bater outros papos. Sem dúvida. Muito obrigada, Edu, pela sua participação. E, pessoal, fiquem aí com o desafio de vocês lerem o livro, tá? Então, nós vamos Deixei deixar curiosidades aqui. no ar. A Aline deixou várias curiosidades aqui para vocês. Não contou o final, então vocês Não. engajem, vamos ler os livros. A gente vai deixar na descrição, tá? E, como sempre, não esqueçam de deixar o like de vocês, seguirem, curtirem a gente, compartilhar esse vídeo, seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Pra gente chegar com mais conteúdos. E obrigado por mais um episódio. Deixa lá o feedback do livro para o Edu. Beijo, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.